A turma toda está a fazer um exame de força física. Para passarem, todos compraram estimulantes ao professor. Todos, exceto o nosso MC. Ele simplesmente não tem dinheiro para aqueles estimulantes caros. Quando o exame começa, os outros mal. Conseguiram fazer 30 elevações com os pesos de pulso mágicos. Eles dão o seu melhor, mas esse é o limite deles. Quando é a vez do nosso MC, o professor decide vingar-se dele por não ter comprado os estimulantes, e aumenta o peso nas pulseiras mágicas muitas vezes mais. Mas isso não impede o MC. Ele faz facilmente 100 elevações, humilhando toda a gente. Eles simplesmente não conseguem entender como este perdedor falido o superou a todos, e é assim que ele conseguiu tanta força. O Joe era um ranker do mais baixo escalão com uma dívida esmagadora. A última coisa que ele fez para consertar a sua vida sem esperança foi invocar um demônio que o pudesse tornar rico e poderoso. No entanto, não é bem assim que um pacto com o diabo funciona. Ele aprende isso da pior maneira quando um relâmpago cai do céu e acaba com a sua vida patética no mesmo instante. Uns momentos depois, ele acorda com uma dor de cabeça de rachar, porque ainda tem um projeto importante para terminar. Quando o nosso rapaz olha para o seu reflexo, fica completamente chocado com o seu próprio rosto. Olhando para a árvore branca gigante no céu, ele pergunta-se o que raio se está a passar. É então que um ser misterioso lhe dá os parabéns por o ter invocado e lhe concede exatamente 3 desejos. Isso fala entrar em pânico por um momento e ele finalmente percebe que foi enviado para outro. A princípio, ele pensa que é o protagonista de alguma história isekai, e que o livro flutuante que lhe concede 3 desejos é uma habilidade de batota que concede desejos. Achando que 3 desejos é muito pouco, ele tem uma ideia genial, e pede ousadamente por 10 desejos como seu primeiro pedido. Ao ouvir isso, o livro demoníaco fica entusiasmado quando percebe rapidamente que este não é o seu invocador original. O demônio transforma-se na sua verdadeira forma depois de perceber que uma nova alma entrou no corpo do Joe. O nosso rapaz fica confuso e a borrar-se de medo depois de ver o monstro que lhe diz que devorou a alma original do corpo e que era suposto apoderar-se dele. Ele rapidamente percebe que foi enviado para o que era mundo errado. Ele tenta sair dali o mais rápido que pode. Ainda assim, o demônio estala os dedos e incendeia instantaneamente o seu corpo em chamas, porque só pensar em quebrar o contrato o fará sofrer um castigo infernal sem fim. Os seus gritos ecoam pelas ruas, e o demônio pensa que é hora de acabar com o disparate, já que o rapaz era realmente tão patético como ele pensava. Nesse momento, o nosso protagonista com experiência corporativa tem uma ideia. Ele afirma que não conta como quebra de contrato se o castigo do demônio o impossibilitar de cumprir a sua parte. Ao ouvir um mero humano tentar negociar com ele, o demônio fica intrigado. O Joe sorri com um ar convencido, dizendo que ele já se teria apoderado do seu corpo à força, se isso fosse possível. Ele afirma com confiança que isto não passou de um teste à sua força de vontade e que ele provou ser mais do que digno. A sua declaração ousada faz o demônio desatar a rir e este declara que ele é o primeiro humano a sequer pensar em fazer um acordo com o próprio diabo. De repente, ele tem a oportunidade de assinar o contrato. O demônio concorda em dar-lhe um novo começo se ele realizar apenas um dos seus desejos. No entanto, o desgraçado também faz o seu primeiro desejo de obter mais 1000 desejos. O demônio esfrega-lhe na cara que ele não tem outra escolha senão aceitar, já que, caso contrário, estaria praticamente morto. Sem outra escolha, ele diz ao seu novo chefe que o acordo está fechado e assina o contrato com a sua própria alma em jogo. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao seu apartamento, a correr por aí com o aspecto de um drogado que foi atacado por cães a noite toda. O seu novo chefe largou-o logo após o contrato ser finalizado, mas ele decide aguentar, já que agora é praticamente um escravo. De qualquer forma, ao entrar no apartamento, ele repara que o lugar está completamente degradado e não há ninguém lá dentro. De repente, ele apanha uma nota de dívida assinada com sangue e pergunta-se que raio se passa com a sua família. Nesse momento, ele ouve uma voz alta atrás de si e leva uma pancada com um bastão de metal na nuca. O intruso mal-educado grita com ele por ignorar as suas chamadas, mas o seu parceiro diz-lhe para não espancar o miúdo até a morte. O seu comparsa avisa-o que o miúdo pode ser perigoso, visto que é um oráculo. Confuso e furioso, o nosso herói pergunta aos tipos quem eles são, e o loiro responde educadamente com um pontapé brutal no peito, perguntando onde está a sua mãe, aquela velha imprestável. Depois, o tipo insulta-o por ter uma mãe estúpida que se mata a trabalhar para pagar as dívidas de um filho vadio como ele. Ele acha piada que a mãe dele não se aperceba de que ele será sempre um lixo, e chama-lhes, a ele e à mãe, um desperdício de oxigênio. De repente, o Joe lembra-se de uma altura na sua infância em que disse à mãe que já não queria ser um falhado. Ele teve um pesadelo em que a sua mãe trabalhava tanto que morria de exaustão, e ele preocupava-se, no fundo, que isso pudesse mesmo acontecer um dia. Quando ele perguntou o que aconteceria se ele não despertasse como um oráculo, a sua mãe simplesmente disse ao pequeno Chen para parar de se preocupar. Ela disse que mesmo que o mundo inteiro desabasse, ela estaria sempre lá para ele e disse-lhe para ter confiança em si mesmo. De volta ao presente, ele enche-se de fúria e, do nada, desfere um soco à velocidade do relâmpago na cara do loiro. Enquanto o sacana é arremessado, o seu parceiro ouve um baque surdo e diz-lhe para parar antes que mate o miúdo, apenas para ver o corpo dele a passar a voar. Depois de a poeira assentar,
A cara dele está tão desfeita que nem a cirurgia plástica a consegue consertar. Vendo aquilo, os outros dois olham fixamente para a mudança repentina na sua aura e pensam que ele teve um avanço em tempo real. Entretanto, o nosso rapaz lança-lhes o seu olhar mais frio de sempre e diz aos desgraçados para calarem as suas bocas imundas. Decidindo que precisam de dar uma lição ao pirralho de Hank, e o capanga diz a Jun que está na hora de lhe ensinar juízo à pancada, partindo-lhe uma perna, ou duas. O nosso rapaz percebe que eles estão a falar do seu poder, e deduz que, de qualquer forma, eles são provavelmente de um nível superior ao dele. Quando Jun balança o seu cano por cima da cabeça, Joe vê-o a mover-se em câmara lenta e desvia-se com facilidade. Ele então aparece logo atrás do gorila com um toque gentil do seu joelho na cara. O seu pontapé selvagem manda o idiota a voar. Depois disso, o seu parceiro ataca por trás, questionando-se como é que um mero Hank consegue ser tão ágil. O homem pensa que Joe não o consegue ver. Por isso, o seu objetivo é partir-lhe umas costelas. No entanto, é a sua própria caixa torácica que é destruída por um pontapé circular. Ao ser atirado para fora como o lixo da noite anterior, o tipo nem consegue acreditar no que está a acontecer. O homem implora por misericórdia ao nosso rapaz, dizendo que apenas veio a mando de Lino para cobrar o dinheiro do empréstimo. Ao ouvir isso, ele diz ao agiota para dizer ao seu chefe que ele receberá o seu dinheiro a devido tempo, por isso, para ter calma e desaparecerem da vida dele. Os capangas arrepiam-se com as suas palavras e saem apressadamente pela porta da frente. Nesse momento, Joe pergunta ao demônio se ele está ali, e Goldfinger fica surpreendido por o amador ter conseguido sentir a sua presença. Ele responde que conseguiu sentir o poder dele a fluir intensamente pelo seu corpo, e o demônio diz-lhe para estar grato pela ajuda. O nosso rapaz, entusiasmado, bajula-o chamando-lhe chefe e diz que não precisa de ter medo de ninguém se usar o seu poder. Isso irrita o demônio, porque um simples mortal não deveria sequer ousar pensar em empunhar o poder que poderia facilmente acabar com a sua vida, se o usasse para além do seu limite. Ele ficou chocado ao ouvir aquilo, e pergunta ao chefe como pode realizar os seus desejos se não for forte o suficiente. Goldfinger garante-lhe que ele ficará mais forte com as recompensas, mas avisa-o para se esquecer de usar o seu poder por enquanto. O nosso herói fica bastante desapontado ao ouvir aquilo, mas Goldfinger pensa para si mesmo que é uma loucura o quão bem ele usou o seu poder. Isso fala questionar-se se o Joe é secretamente o seu parceiro desaparecido. Depois disso, ele pergunta ao chefe sobre o seu segundo desejo e o que deve fazer a seguir, mas o demônio simplesmente diz-lhe para se esquecer disso e para fazer o que quiser por agora. Ao ouvir isso, ele suspira porque há muito que ele tem de aprender sobre o novo mundo, e parece que o seu novo corpo não será assim tão útil. Ele pega no telemóvel do Joe para ter uma ideia melhor de como era realmente a vida do rapaz. Primeiro, ele repara que não recebeu uma única mensagem ou chamada da sua família. Mas quando abre a mensagem da sua irmã, o que ele vê deixa-o completamente sem palavras. Ela enviou-lhe uma mensagem há algum tempo a pedir para ele ir o mais rápido possível, porque a mãe deles tinha entrado em coma. Mais tarde, no hospital, ele abre a porta de rompante, em suspense. Lá dentro, ele vê uma rapariga, que parece ser a sua irmã, curvada em profunda preocupação em frente à cama da mãe deles. Ele demora um momento a perceber que o ambiente é dolorosamente desconfortável, o que faz sentido, visto que ele ignorou a sua irmã antes. Ele aproxima-se dela e olha para a mulher na cama, que supostamente é a sua mãe. Ele não consegue acreditar no quão mau é o estado dela, em comparação com a memória que ele tem dela na sua mente, e pergunta-se se a culpa é toda do Joe. Com um ar culpado, ele pede desculpa à irmã por estar atrasado, e pergunta como está a mãe deles. Mas ela apenas sorri com raiva, perguntando que desculpa esfarrapada ele lhe vai dar desta. Ela repete todas as desculpas estúpidas que ele deu no passado sobre treinar e invocar demônios. De repente, ela explode. Com ele, incapaz de acreditar que ele nem sequer conseguiu vir ver a mãe, que entrou em coma porque se matou, a trabalhar para pagar os empréstimos dele. Ele fica em silêncio quando ela diz que a mãe deles quase morreu porque ficou sem dinheiro para pagar as contas do hospital depois de pagar a dívida interminável dele. Depois de desabafar tudo, ela diz-lhe que já chega e entrega-lhe um cartão com 6 meses das suas despesas, dizendo que ela tratará da mãe sozinha. Ele transpira de confusão, perguntando o que isso significa, e a sua irmã diz calmamente que ele está morto para ela. Mais tarde, lá fora, Goldfinger sente as suas emoções sombrias e pergunta por que é que as palavras da rapariga humana o magoaram tanto. O demônio garante-lhe que não foi ele quem causou aquilo, mas ele lembra-se que a irmã do Joe o fez lembrar do seu eu patético, que uma vez cometeu o mesmo erro. Isso faz o seu chefe rir e diz-lhe para não deixar que isso atrase o seu plano. Ao ouvir isso, o Joe pergunta-lhe se ficar mais forte resolverá todos os seus problemas, e o demônio confirma que todos eles irão desaparecer, se ele provar que tem o que é preciso. Com isso, ele fica totalmente determinado a começar o seu arco de treino. Entretanto, numa discoteca, o chefe do cobrador de dívidas diz à sua secretária para pôr a equipa a trabalhar depressa porque os seus clientes não vão ficar à espera. Mas a sua secretária informa-o que um estudante, na verdade, espancou 3 dos seus homens. Ao ouvir isso, o gangster lembra-se que os seus homens tentaram cobrar o pagamento antes do prazo e arruinaram a sua reputação. A sua secretária diz que lhes dará o castigo deles, mas também explica que é um problema sério porque o estudante espancou
tipos que estavam muito acima do seu nível. Isso capta toda a atenção do chefe, e ele rapidamente agarra no relatório. Com o perfil do Joe, ele acha que o rapaz é muito mais forte do que parece, porque nenhuma quantidade de habilidade permite. A um nível 2 vencer contra um nível 3. No final, ele ordena à sua secretária que fique de olho no rapaz. A cena depois muda para o nosso herói a fazer uma corrida matinal. O seu vizinho amigável oferece-lhe um bom negócio em suplementos, mas ele diz ao homem mais velho que voltará mais tarde. Vendo o quão enérgico ele está, o homem pergunta-se se ele talvez arranjou uma namorada, ou algo do gênero. No entanto, o Joe tem estado ocupado a habituar-se ao seu corpo e a ficar musculado. Enquanto recolhia informações desde que teve alta, ele descobre que as pessoas com habilidades são chamadas oráculos, e que ele se endividou profundamente. Porque os suplementos para ficar mais forte custam os olhos da cara. Embora não tenha a certeza de qual é o limite, ele tem ficado bastante musculado com apenas alguns dias de treino e drogas. Enquanto pensa nisto, alguém lhe liga e, quando ele atende o telemóvel, a voz do outro lado grita com ele, dizendo que se esqueceu de voltar como o professor deles pediu. Ao ouvir isso, o nosso rapaz lembra-se de repente que os ignorou completamente. No dia seguinte, na escola, ele aprende que existem 6 classes de A a E, e é preciso atingir o nível mais alto da tua classe para passar para a seguinte, o que exige um esforço monstruoso. Devido à enorme diferença, o mundo está dividido em 5 camadas, onde as classes I e E, os plebeus normais como ele estão nas zonas mais exteriores. Enquanto isso, as classes D e superiores estão na camada interior. Percebendo que é um lixo do mais baixo nível, ele decide ficar mais forte o mais rápido que puder para poder entrar nas camadas intermédias. Rapidamente, de repente, um Neandertal acerta-lhe por trás com um macaco do nariz e ri-se na sua cara. O seu compincha brinca que o nosso rapaz parece tão fraco que provavelmente poderiam esmurrá-lo, mesmo sendo ele um oráculo de nível 1 como eles. Ao ouvir isso, o nosso rapaz fica irritado por macacos como eles ainda existirem neste mundo. Nesse momento, o professor aparece para a aula. Mais tarde, lá fora, ele está a alongar e pensa que a sua vida escolar está a correr muito bem até agora. Nesse preciso momento, alguém o chama por trás. Alguns minutos depois, o tipo do macaco do nariz fica chocado ao ver o nosso rapaz numa luta com o tipo mais forte da turma deles. O seu compincha não fica surpreendido, pois está habituado a ver o Joe a lutar. O bully diz ao nosso herói que ele se tornou demasiado convencido para o seu próprio bem, só porque teve boas notas nos exames escritos. Ele diz que o verdadeiro valor de um oráculo vem da força, e que a sua força de nível 1 é um lixo. Ao ouvir isso, o mano lembra ao bully que ele também é um lixo de nível 1, o que deixa o bully tão furioso que ele lança um gancho violento. O Joe apanha o punho sem esforço com uma mão e torce-lhe o pulso com a outra mão, perguntando se ele já acabou de ladrar. O tipo zangado não consegue acreditar que está a ser dominado por ele, e pergunta-se se o Joe também ficou mais alto do que antes. A seguir, o Joe atira-lhe as próprias palavras dele à cara, dizendo que a força é tudo, e depois pede educadamente permissão para lhe esmagar a cara. Enquanto o tipo sua embica, a pensar que vai levar uma sova, o treinador aparece de repente, e fica furioso com o nosso rapaz por estar a causar problemas na sua aula. O treinador parece mais irritado que nunca, e pergunta se ele planeia arranjar confusão mal regressa. O nosso rapaz faz cara mais inocente que consegue, e afirma que eles estavam só a brincar. O bully arranca a sua mão, e diz-lhe para o largar. Vendo as coisas a acalmarem, o treinador avisa o nosso herói uma última vez, e ordena a todos que se alinhem para o teste. Pouco depois, os alunos reúnem-se ao lado de uma barra de elevações, enquanto o treinador Gigia começa a sua lenga-lenga. Ele entusiasma-os sobre o próximo torneio contra outras escolas, prometendo que bons resultados não só trarão glória à escola, mas também abrirão portas para as academias de elite. No final do seu discurso, ele começa descaradamente a promover os seus milagrosos suplementos, como o vigarista que é. O desafio começa com o bully a fazer 50 elevações de uma só vez. O Jay fica indiferente e diz que aquilo parece mais um desafio do TikTok do que um teste a sério. Nesse preciso momento, uma voz chama por ele, perguntando se está tudo bem. A delegada de turma admite que ficou preocupada, pois ele ignorou as mensagens dela durante dias. Ela tenta rapidamente disfarçar, dizendo que estava apenas curiosa sobre ele, mas o nosso rapaz assegura-lhe que não aconteceu nada. Mudando de assunto, ela pergunta por que é que ele se recusa a comprar os suplementos manhosos do professor. O Joe, sem rodeios, responde que está teso. Ela tenta avisá-lo sobre as consequências de não fazer a compra, mas o nome dela é chamado antes que ela consiga terminar. Desejando-lhe boa sorte, ele despede-se dela. Ela consegue fazer apenas 25 elevações antes de falhar, mas o treinador lembra-se que ela lhe comprou 2 garrafas, e, magicamente, aumenta a sua pontuação para 35. De repente, o nosso rapaz percebe que esta é a verdadeira razão pela qual todos os alunos compraram aquele lixo superfaturado. Caso contrário, eles arriscavam-se a ser expulsos. Finalmente, o Joe avança para a sua vez na barra. O treinador semicerra os olhos, plenamente ciente de que o nosso herói nunca comprou uma única garrafa. Um sorriso perverso surge no seu rosto enquanto ele decide fazer dele um exemplo, por não comprar a sua mercadoria de lixo. Entretanto, o Joe estuda a barra de elevações e os protetores de pulso, notando que parecem
normais à primeira vista, mas que deve haver algum truque por detrás deles. Assim que ele agarra a barra, os seus olhos arregalam-se de espanto. O seu corpo parece de repente mais pesado, e ele rapidamente percebe que os cristais embutidos nos protetores de pulso estão a adicionar peso extra. Mesmo assim, o nosso rapaz recusa-se a ceder, percebendo que os cristais devem ter um limite de peso. Continuando a esforçar-se, ele começa a fazer repetições como se não fosse nada. Os outros alunos olham incrédulos, de queixo caído. Ao ver que o suposto fracote os está a superar com facilidade, eles perdem a cabeça quando o Joe ultrapassa as 100 repetições, gritando que ele deve ser, no mínimo, de segundo nível. Quando ele finalmente larga a barra, uma multidão rodeia-o, bombardeando-o com perguntas intermináveis. Entretanto, o treinador está petrificado, a pensar se o rapaz usou secretamente intensificadores. O medo instala-se quando ele percebe que os alunos podem já não precisar dos seus suplementos duvidosos. Nesse momento, ele dá um sorriso diabólico, a maquinar um plano perverso para o nosso herói. A cena corta para o diretor, que está a espumar de raiva ao telefone. Numa chamada sobre o cancelamento dos seus eventos de segundo escalão, ele argumenta que a escola é subfinanciada e mal se aguenta com alunos de terceiro escalão. O homem do outro lado responde sem rodeios que o sistema está à procura de oráculos de elite, razão pela qual o dinheiro está a ser canalizado para as melhores escolas. Desligando o telefone com força, o diretor leva a mão à cara em frustração, percebendo que a escola não tem fundos para produzir um único oráculo de elite. Os seus olhos pousam sobre um cristal negro trancado, numa vitrine de vidro, enquanto queima os miolos a pensar em como manter a escola a funcionar. O pensamento é interrompido quando a voz do treinador Gigi a chama do lado de fora do escritório. O treinador entra e, orgulhosamente, apresenta uma lista de nomes que, segundo ele, irão tornar-se oráculos de elite. O diretor percorre o papel com os olhos e vê imediatamente que todos os nomes da lista mal chegam a ser de primeiro escalão. Mas o treinador está a vendê-los como prodígios. O treinador diz então: há um aluno que não tem perfil para se tornar um oráculo, e o diretor morde o isco, perguntando quem é. A história volta para o nosso herói, que está a caminho do escritório do diretor, com o demônio a pairar ao seu lado. O livro amaldiçoado pergunta o que ele conseguiu desta vez, mas o Joe fica em silêncio. Parado à porta, ele lembra-se da péssima reputação do diretor e espera que nada de mal resulte desta reunião. Exatamente quando ele estende a mão para a maçaneta, chamas surgem do nada à sua frente, apanando-o completamente de surpresa. O demônio ilumina-se, entusiasmado por o desejo ativado que ele mencionou antes ter finalmente aparecido. Ele ordena ao Joe que localize o objeto rapidamente, mas o Joe começa a queixar-se do quão ridiculamente mal é o timing. Os seus pensamentos são interrompidos quando o próprio diretor quebra o silêncio, dizendo-lhe para parar de perder tempo e entrar de uma vez. Ao entrar, o Joe pergunta educadamente por que é que o diretor o chamou. O homem folheia o seu registro escolar e depois pergunta ao aluno o que ele acha que é preciso para se tornar um oráculo. Sem esperar por uma resposta, o diretor responde a si mesmo, dizendo: tudo se resume a dinheiro. Ele então diz ao Joe, sem qualquer hesitação, para desistir agora enquanto ainda pode. A cor desaparece do seu rosto e o diretor continua a explicar que o custo de desenvolver um oráculo é demasiado alto. Ele insiste que o Joe é apenas um miúdo falido que não consegue de modo algum sobreviver aqui a longo prazo. Na sua cabeça, ele pensa que é melhor cortar já as perdas com os alunos fracos e está até disposto a devolver a propina. O Joe leva alguns segundos a processar a situação. Entretanto, os olhos do demônio arregalam-se quando ele de repente percebe que o cristal é o objeto e diz ao nosso herói para o apanhar. Ele sussurra discretamente ao livro amaldiçoado para o apanhar ele mesmo, mas o demônio lembra-o imediatamente que precisa que outra pessoa atue. O Joe faz uma pausa, perdido em pensamentos, percebendo que ele tem absolutamente de entrar na zona da Cidade Média, o que significa que não se pode dar ao luxo de ser expulso daqui, aconteça o que acontecer. Ele reflete sobre a sua situação e lembra-se que nenhum aluno desta academia alguma vez passou do nível E2, que é exatamente por isso que estes alunos são considerados tão valiosos. O nosso rapaz pergunta então ao demônio se pode decidir a recompensa para esta missão. Nesse momento, o demônio percebe o que o Joe está a planear, mas antes que ele possa falar, o Joe interrompe-o e declara que quer a habilidade de poder emprestado. O Goldfinger explode, gritando com ele, lembrando-o o quão insana e perigosa essa escolha realmente é. Mas o nosso rapaz está decidido. Ele argumenta que, se acabar por ser expulso, o desejo do demônio poderá nunca se realizar, e exige que o livro amaldiçoado confie nele. Relutantemente, o dedo de ouro cede e admite que o que quer que aconteça a partir daqui não pode ser culpa sua. Um painel brilhante materializa-se à frente do Joe, perguntando se ele quer a habilidade de pedir poder emprestado. Ele aceita instantaneamente, sem hesitação. O diretor interrompe então os seus pensamentos, perguntando se ele tem algumas últimas palavras. Ele responde firmemente que quer que o diretor avalie o seu nível novamente e só depois decida. O diretor abana a cabeça perante o pedido sem esperança, mas estende a mão na mesma. Ao tocar, ele nota que a força do Joe é maior do que o registro sugere, mas ainda assim, nem de perto o suficiente para ficar. Fechando os olhos, o Joe percebe que esta é a sua última oportunidade e tenta desesperadamente absorver
o máximo de energia estelar possível. Ele começa então a emitir uma aura pura, chocando o diretor. Até o demônio é apanhado de surpresa, pois nunca esperou que a energia do miúdo ultrapassasse o poder que lhe emprestou. O diretor recua, cambaleante, em choque, a tentar processar o que acabou de acontecer. Ocorre-lhe que o Joe, de alguma forma, conseguiu romper e alcançou o quarto nível naquele exato momento. Rangendo os dentes, o homem recupera a compostura e chama o nosso rapaz, dizendo-lhe para participar no próximo torneio da escola. O Joe pisca os olhos, surpreso, a tentar perceber por que é que o tom do diretor mudou tão repentinamente. Quando a poeira assenta, ele junta as peças e percebe que o tipo provavelmente o quer tirar do lixo e usá-lo para se exibir em frente ao departamento de educação. O diretor admite que, para fazer face às despesas, queria livrar-se dos alunos inúteis e depois pede desculpa por ter apanhado o Joe nesta confusão. Como recompensa, ele concede-lhe uma bolsa de estudo completa, mais 6 frascos de suplementos por semana. Ele é direto ao assunto, dizendo: o nosso herói tem de representar a escola deles, porque todo o futuro da academia depende dele. Percebendo o quão desesperado o homem está, o nosso rapaz arrisca e pergunta se pode ficar com o cristal negro que está na prateleira. O diretor explica que foi esculpido a partir de cristal de estrela negra, trazido originalmente pelo diretor anterior, e que representa a fé da escola. Mas depois suspira que, se a escola falir, o seu símbolo não significará nada. Por isso, concorda em entregá-lo. O nosso herói responde com confiança, prometendo que dará tudo por tudo para vencer o torneio. O diretor muda então de assunto e pergunta como é que ele ficou tão forte. O Joe disfarça casualmente, dizendo que esteve a esconder a sua força o tempo todo. O diretor quase se engasga, a pensar que esconder um nível é a jogada de mestre suprema e jura que não contará uma palavra sobre isso a ninguém. Nesse momento, uma mulher entra no gabinete e o diretor instrui-a a escoltar o Joe até a turma de elite. Pouco tempo depois, ela explica que todo o segundo andar está reservado apenas para as elites. Mudando de assunto, ela pergunta casualmente que tipo de ligação ele tem com o diretor, mas o Joe desconversa e não lhe dá qualquer resposta. Nesse exato momento, o treinador Gigia entra de rompante a toda a velocidade. Ele pede desculpa, dizendo que implorou ao diretor para reconsiderar a decisão, mas foi em vão. A professora interrompe-o bruscamente, esclarecendo que o Joe não vai ser expulso e que, na verdade, está a ser transferido para a turma de elite. Ela acrescenta que o diretor está agora à procura dele, o que deixa o treinador pálido. Mais tarde, nessa noite, ele arrasta-se de volta para o seu pequeno apartamento e atira-se para a cama. Ele resmunga para si mesmo, a pensar como é que um miúdo falido como ele conseguiria chegar ao nível 4 num período de tempo tão curto. O demônio interrompe-o imediatamente, lembrando-o da missão em mãos. Goldfinger avisa que o seu poder não enganará os humanos para sempre, e ele admite que já tinha percebido isso. Ainda assim, ele pensa que conseguiu suplementos grátis e evitou a expulsão. Por isso a vida não está assim tão má. Neste momento, ao olhar para o telemóvel, ele percebe que a verdadeira crise ainda é a montanha de dívidas, e que precisa de arranjar rapidamente um plano para ganhar dinheiro. No dia seguinte, na escola, ele parece mais deprimido do que nunca. Olhando em volta para a área poeirenta, degradada, ele pergunta-se em que raio de espelunca se meteu. Do nada, alguém chama o seu nome. Um homem acena ao longe, dizendo-lhe para se aproximar com um enorme sorriso. Eles começam a conversar e o homem pede desculpa por não o ter encontrado mais cedo, pois está sempre atolado com os deveres da turma. O homem apresenta-se como professor Jen e Joe pergunta imediatamente se ele é mesmo o único professor aqui. Jen coça a cabeça, admitindo que a escola não tem estado a ir muito bem, e que ele é o único destacado para a turma avançada. Ele acrescenta que eles usam a secção mais interior para treinar, e é por isso que os corredores exteriores estão apenas a ganhar pó. Ao empurrar a porta para abrir, o professor tranquiliza Joe para não se preocupar, insistindo que as instalações ainda são de primeira. Ele até promete que as coisas nunca serão aborrecidas, enquanto o nosso herói fica apenas a olhar, maravilhado. O interior não corresponde de todo ao exterior, e é como um ginásio de classe mundial. O seu professor explica que os alunos estão todos a treinar por conta própria e oferece-se para o apresentar. Ele acha que o lugar parece um clube de fitness de 5 estrelas com alunos cheios de energia, embora apanhe alguns a lançar-lhe olhares de lado. O seu professor chama então toda a gente para apresentar o recém-chegado. Ele faz uma vénia educadamente e cumprimenta-os com respeito. Mais um rapaz de cabelo vermelho lá atrás começa imediatamente a arranjar problemas, cruzando os braços com um sorriso trocista. Ele goza com o Joe, dizendo-lhe para deixar o teatro e admitir que usou cunhas para entrar. O professor irrita-se com ele, gritando para que se comporte, explicando que o Joe foi transferido puramente com base na sua habilidade. O rapaz não acredita nisso. Ele semicerra os olhos como um predador, a avistar uma presa fácil, e desafia o Joe para uma luta. Do nada, os alunos animam-se instantaneamente, entusiasmados por verem um duelo pela primeira vez em muito tempo, e começam a espalhar rumores. Um aluno loiro, lá atrás, pergunta o que se está a passar, e uma rapariga de cabelo rosa explica que uma luta está prestes a começar. Isso desperta o interesse do loiro, e ele pergunta rapidamente mais sobre este tal aluno transferido. De volta ao nosso herói, o professor aconselha-o a recusar o desafio, mas
O Joe aceita sem hesitar. Ele acrescenta calmamente que não se importa com o combate, desde que a força letal esteja fora de. Entretanto, no gabinete do diretor, o diretor está quase a arrebentar uma veia, exigindo saber se o novo miúdo já está a arranjar lutas. O professor explica, numa chamada, que o nosso rapaz aceitou o desafio do Wen Hao, de volta à luta. Nenhum dos lados recua enquanto se encaram e farmam aura louca. O diretor acha estranho, mas deduz que o miúdo só quer saber o seu nível atual, por isso, ele concede permissão para que o duelo aconteça na arena. Algum tempo depois, os dois alunos estão atrás de mesas separadas enquanto o professor explica as regras. Primeiro, não pode haver interferência externa, e em segundo lugar, ambos os lutadores devem competir no mesmo nível de estrela. Wen Hao acha difícil acreditar que o Joe também é realmente um oráculo de rank, e o professor deles então termina as instruções, lembrando-os firmemente que atingir pontos vitais é absolutamente proibido. Os dois oponentes começam a circular um ao outro enquanto o professor lhes lembra que força letal não é permitida sob nenhuma circunstância. Ele continua, dizendo que quem perder não pode retaliar depois, independentemente do resultado. Um golpe limpo no rosto ou uma rendição terminará o duelo imediatamente. Com um aceno de mão, o professor deles sinaliza o início, esperando terminar rapidamente quando Wen Hao avança. Mira diretamente no seu pescoço. Ele nem sequer vacila e agarra-lhe o braço, desequilibrando-o completamente. O ruivo ataca novamente de imediato, percebendo que este tipo pode ser mesmo a sério. Wen Hao desfere uma barragem de golpes implacáveis, mas o Joe desvia-se de cada um com calma precisão. Frustrado, Wen Hao muda de tática de repente e tenta acertar um pontapé. A perna torce-se a meio do ar, e o ruivo lança o seu movimento de assinatura, o pontapé gancho de vento. O Joe consegue bloquear com o braço, embora o ruivo sorria, assumindo que o combate está decidido. Daquela mesma posição, ele surpreende-o com um pontapé rápido apontado ao pescoço do Wen Hao. O ruivo tenta recuperar, questionando-se como diabo é que este tipo sequer sabe artes marciais, equilibrando-se antes de cair. Wen Hao pensa que a única coisa que importa agora é proteger o rosto a todo o custo. Mas assim que ele se vira de volta, o Joe toca-lhe calmamente no nariz com o punho fechado. Com um sorriso trocista, ele pergunta se isso significa vitória, deixando o Wen Hao paralisado em descrença. A arena fica em silêncio por um momento, até que o professor Zhang declara oficialmente o Joe como o vencedor. Wen Hao não conseguia acreditar que tinha realmente perdido para alguém, e todos estão surpreendidos com o resultado chocante do combate. Eles acham que o nosso rapaz é simplesmente forte demais. Entretanto, ele pensa que o combate acabou demasiado depressa. Mas, ainda assim, ele conseguiu aprender algo com isso. Ele então pergunta ao Wen Hao se ele tem alguma queixa agora. Ao ver o combate, o treinador não consegue acreditar no que vê, porque o Wen Hao é um elite que teve treino profissional, mas ainda assim perdeu para um tipo que acabou de ser promovido para a turma de elite. Ele acha que o nosso rapaz tem um talento oculto excepcional, e esta é a razão pela qual o diretor lhe tinha dito para dar um tratamento especial aos miúdos. De repente, o diretor aparece e parabeniza o nosso rapaz, dizendo-lhe para o seguir porque quer falar sobre algo importante. A rapariga de cabelo rosa fica espantada ao ver esta cena, enquanto o tipo de cabelo amarelo diz que eles definitivamente precisam de um tipo como ele na sua forte equipa. O diretor pergunta ao nosso rapaz se ele gosta da turma de elite, e ele responde que, para além dos alunos serem excessivamente entusiasmados, não tem nada de muito especial. O diretor diz que ele se vai habituar, porque os fortes atraem sempre a atenção. Ele também o aconselha a focar-se no seu treino. A escola fará tudo o que for possível para o ajudar. Ao ouvir isto, o nosso rapaz pensa que o diretor agora confia nele. Então, ele decide perguntar se conhece alguma forma de os alunos ganharem dinheiro rapidamente. Mas ele diz-lhe para, em vez disso, continuar a focar-se no treino, para que possa ganhar uma quantia maior de dinheiro a longo prazo, e a escola também pode ajudar financeiramente se a família dele estiver a passar por uma fase difícil. O nosso rapaz diz-lhe que não é nada disso, e pensa que agora tem de arranjar outra maneira de alguma forma. Enquanto está a treinar no ginásio, ele lembra-se a si mesmo que deve ter cuidado, porque a escola tem políticas muito rigorosas contra empréstimos estudantis. Ele pergunta-se onde pode aprender a ganhar algum dinheiro extra. Mas de repente, o rapaz de cabelo amarelo aparece à sua frente e elogia-o pelo combate. Ele então pergunta ao nosso rapaz quem ele é, e ele devolve-lhe a mesma pergunta. Entretanto, a rapariga diz ao Shen que ele está a ser mal educado, e pede desculpa ao nosso rapaz, dizendo que ele às vezes é um pouco irritante. Ela apresenta-se, dizendo que se chama Su, e que o chato ao seu lado é o Shen. Ela diz-lhe que ambos são seus veteranos, e que o podem ajudar se ele estiver confuso com alguma coisa. O tipo irritante diz então que eles são uma equipa a partir de agora, e que ele é o líder da equipa, por isso vai tratar pessoalmente bem dele. Ele depois pergunta ao nosso rapaz sobre a técnica de combate que ele usou contra o Wen Hao, mas o nosso herói diz que não sabe nada sobre tais técnicas. O líder fica surpreendido quando o nosso rapaz lhe diz que o movimento que usou foi apenas um reflexo. Ele diz que o Wen Hao vai ficar furioso quando descobrir isto, e a Sue diz rapidamente que ele vai explicar. Ela explica que as técnicas de combate são super movimentos especiais que uma pessoa aprende a partir de pergaminhos ou pedras de memória. E quanto maior for o domínio que se tem sobre ela, mais forte se torna.
Existem muitos tipos diferentes e os lutadores fortes combinam estas técnicas nos seus estilos de luta. O Shen diz-lhe então que o Wen Hao usou uma técnica de combate de rank D no combate, uma conhecida como o pontapé do vento em gancho. Ao ouvir isso, o nosso rapaz pensa que essa deve ser a razão pela qual não conseguiu bloquear o pontapé corretamente, e que terá uma maior probabilidade de vencer se conseguir adquirir uma técnica dessas. Ele pergunta se são raras, e o líder explica que a sua raridade depende dos ranks. A escola ensina-lhes as básicas, mas eles só podem aprender as poderosas em duas condições: ou as compram, ou alguém as partilha com eles. Mas elas são muito caras. No mercado atual, até uma técnica básica de rank D pode custar cerca de 500 mil. A exibir-se, ambos lhe dizem que tem uma técnica de combate e que lhe a podem mostrar se ele quiser ver. O Joe pensa que estes dois devem ser muito ricos, porque uma quantia tão grande não é nada para eles. De repente, ocorre-lhe que pode perguntar-lhes sobre as diferentes maneiras de ganhar dinheiro rápido. Ele pergunta-lhe se existe uma forma rápida de ele ganhar dinheiro, mas diz que não quer fazer nada ilegal como assaltar um banco. O Shen diz-lhe que a sua única opção é o distrito de Blackwater, mas a Sue diz-lhe rapidamente para não dizer tais disparates. Ele então diz que ouviu dizer que qualquer coisa pode acontecer lá, mas a escola proíbe os alunos de entrar nesse distrito. Depois disso, o líder pergunta ao nosso rapaz de quanto dinheiro ele precisa para a técnica, e ele diz que cerca de 300 mil. Ambos verificam imediatamente as suas contas, mas estão completamente tesos. Entretanto, o nosso rapaz pensa que vai dar uma vista de olhos ao distrito de Blackwater depois das aulas. De qualquer maneira, porque ele precisa mesmo do dinheiro agora. Ele chega ao distrito usando os mapas e pensa que é muito perto da sua casa. Ninguém pode pensar que ele é um estudante, porque já não está a usar o seu uniforme. Ele até pergunta ao chefe o que ele acha do distrito, mas não obtém nenhuma resposta. Segundo o que ouviu, as zonas exteriores não têm lutadores fortes, e o seu nível de poder é igual ao de um oráculo de nível 4, por isso ele consegue facilmente lidar com qualquer um. Se a situação piorar, ele tem a certeza de que consegue pelo menos fugir em segurança. Depois de dar uma olhada mais atenta ao redor, ele acha que esta área foi definitivamente abandonada e pergunta-se se esta é mesmo a zona do milagre, mas ainda consegue ver pegadas fracas por todo o lado que o levam a um caminho secreto escondido. Ele então, finalmente, chega à zona do milagre depois de atravessar cuidadosamente o caminho. Na zona do milagre, o nosso rapaz vê os arredores sujos e todos os negócios obscuros. Ele acha que ninguém fala sobre este lugar porque não tem leis e, literalmente, tudo pode ser feito para obter lucro. Depois de ver todas estas coisas, ele tem um vislumbre de esperança de que pode realmente ganhar dinheiro suficiente para pagar a sua dívida. De repente, ele pergunta aos capangas que o perseguiam há quanto tempo planeiam segui-lo. Um dos capangas elogia-o pelos seus instintos apurados e diz que planeava atacar quando ele estivesse completamente descuidado. Mas agora a situação mudou e ele vai dar-lhe uma sova à frente de todos. Ele diz que já viu muitos rapazes como ele antes, as crianças ricas que vêm para o distrito de Blackwater, disfarçadas, e que depois se tornam presas para eles. O Joe acha que ele é algum tipo de idiota porque ele próprio está completamente falido. O capanga diz então que ele é um oráculo, por isso será inútil se ele tentar escapar. Ele diz-lhe que se quiser viver, então deve apenas seguir as suas ordens e esvaziar os bolsos. Ao ouvir isto, o nosso rapaz diz-lhe que ele é mesmo muito mal educado, e com um único golpe, ele de repente deixa o líder inconsciente. Os outros dois ficam furiosos por ele ter deixado o líder inconsciente porque ele não teve cuidado. Então, ambos correm na direção dele para o esfaquear. De repente, caixotes de madeira caem sobre os dois, e uma rapariga misteriosa agarra rapidamente a mão do nosso rapaz e ordena-lhe que vá com ela. Ambos fogem dali e chegam a um esconderijo seguro. O Joe agradece-lhe a ajuda, mas na realidade é apenas um incômodo para ele, porque depois de derrotar os dois tipos, ele planeava interrogá-los. A rapariga age como se já conhecesse o nosso rapaz e pergunta-lhe o que ele está a fazer aqui. Depois de dizer isso, ela entra em pânico de repente porque se lembra que tem de se manter discreta. Ele pergunta-lhe se a conhece, mas ela muda de assunto dizendo que apenas leu o nome dele na sua gola. Depois de reparar na etiqueta com o nome, ele remove-a imediatamente. Ele acha que é bom que a rapariga não o conheça, porque nunca se apercebeu de que o seu nome esteve sempre escrito na gola. Ele agradece-lhe por lhe ter dito isto, enquanto ela fica contente por não ter revelado a sua verdadeira identidade. Ela aconselha-o a esconder as suas informações corretamente, porque esta área é muito perigosa, e depois diz que o vai tirar daqui. Mas o nosso rapaz recusa a oferta dela porque está aqui para ganhar algum dinheiro. Ele decide que deve ir-se embora, porque se ela descobrir que ele é um estudante, então ele estará em grandes apuros. Quando o Joe se vai embora, ela pensa que sabe definitivamente quem ele é, e pergunta-se o que é que um estudante está a fazer na zona do milagre. Quando ela lhe tocou, teve uma sensação estranha, devido à qual ela acha que ele já se tornou um oráculo. Entretanto, o nosso rapaz compra uma máscara para cobrir o rosto para que a sua identidade não seja revelada em lado nenhum. Quando ele está a pensar que não encontrou nenhuma maneira de ganhar dinheiro, um estranho aproxima-se dele e diz-lhe que é o guia turístico local e que pode responder a todas as perguntas que ele tiver. Ao ouvir isso, o nosso rapaz fica intrigado
e pergunta-lhe se conhece um sítio onde ele possa ganhar algum dinheiro rápido. O guia fica muito feliz porque pensa que aumentou a contagem em mais uma pessoa, e diz orgulhosamente ao nosso rapaz para o seguir. Ele leva o Joe a uma arena de luta onde ele pergunta se isto é um clube de luta clandestino. O guia diz que ele está certo, e que esta é a forma mais eficiente de ganhar dinheiro rápido. Ele explica que hoje o vencedor receberá o prêmio em dinheiro, juntamente com uma quantia específica do dinheiro das apostas feitas. Ele diz que os oráculos também participam nestas lutas. Portanto, estes combates são de alto risco, alta recompensa. Depois de dar uma olhada na luta a decorrer, ele pensa que tem definitivamente uma hipótese de ganhar tudo. O guia pergunta ao nosso rapaz se ele quer participar porque ele pode arranjar fichas de aposta. Ele diz-lhe que vai arriscar a sorte pelo prêmio em dinheiro de qualquer maneira. Seguindo o nosso rapaz, a rapariga misteriosa também entra no clube de luta e começa a procurá-lo. De repente, ela vê o nosso rapaz de pé dentro do ringue e pergunta-se o que é que ele está a fazer aqui. O tipo feio está a armar-se em grande à frente do Joe, dizendo que é um lutador classificado, mas o nosso rapaz deixa o KO com um único golpe. A multidão acha que isto é aborrecido porque todos os lutadores estão a ser nocauteados com um único soco. O nosso rapaz pensa que deve acabar com isto o mais depressa possível, e ele também trata dos dois lutadores seguintes. Logo a seguir, ao ver estas lutas, o chefe do clube fica todo confuso porque só o deixou lutar por ele parecer fraco. O lacaio diz-lhe que depois de ver todas estas lutas, todos os lutadores desistiram e os clientes estão a exigir reembolsos porque acham que todos estes combates são combinados. Imediatamente, o chefe diz aos seus subordinados para organizarem um combate especial porque ele não o vai deixar sair com todo o dinheiro do prêmio. Entretanto, ele derrota o seu último adversário e pergunta se agora pode receber o dinheiro do prêmio. O anunciador diz que a multidão está toda entusiasmada com estes combates, por isso organizaram um combate especial. O nosso rapaz pensa que eles nunca tensionaram entregar o prêmio em dinheiro. Por outro lado, os lacaios trazem um carrinho ao qual um monstro está preso. O anunciador diz que o combate especial será contra o Niflin, também conhecido como a Aberração, e ao vê-lo, o Joe fica genuinamente surpreendido. Os NPCs soltam-no do carrinho e a Aberração cai no chão como um corpo morto. Eles saem imediatamente do ringue e trancam-no bem. O humano fica ali parado a pensar no que está a acontecer. De repente, a Aberração acorda do seu sono e tem um olhar verdadeiramente ameaçador no rosto. Um tipo gordo na multidão conforta a sua namorada dizendo que consegue derrotar facilmente o monstro com um único soco. Mas, na realidade, ele quase se borrou todo depois de ver aquela besta. A rapariga misteriosa pergunta-se como é que uma coisa daquelas pode estar aqui. Ela sabe que o Joe não consegue lidar com aquilo sozinho, e ela pode salvá-lo com as suas habilidades, mas nesse caso, o seu disfarce será descoberto e os seus planos revelados. Entretanto, o nosso rapaz pensa que é uma pena que o chefe não esteja aqui numa altura destas, e que vai definitivamente ter dificuldades em derrotar este monstro. Quando ele olha nos seus olhos, sente-se como se fosse a presa, e o monstro o caçador, o seu cesto. Os seus instintos gritam-lhe para fugir, porque aquela coisa é extremamente perigosa. A Aberração lança-se na direção do nosso rapaz para desferir um golpe letal, mas o nosso rapaz usa os seus instintos para se desviar do ataque, e teria morrido se não o tivesse feito. Depois disto, ele decide que tem de levar as coisas a sério se quiser sobreviver. O monstro empurra-o para um canto e, ao ver isso, o Joe decide que tem de acabar com isto o mais depressa possível. Ele pede força emprestada para aumentar o seu nível, e esmurra a Aberração diretamente para o chão. O monstro fica ali deitado e ele pensa que a luta acabou, mas de repente ataca novamente. Um ataque do qual ele mal se desvia. Ele fica espantado por o seu mais forte ataque não ter tido efeito, e afasta-se rapidamente porque sabe que não o consegue derrotar em combate corpo a corpo. Correndo pela arena, o nosso rapaz desvia-se dos seus ataques e procura uma arma que possa usar para derrotar o monstro. Ele então parte a garra da Aberração e usa-a como um punhal para cortar rapidamente o pescoço do monstro. O corte não é fundo o suficiente para o matar, mas agora o nosso rapaz pode finalmente contra-atacar. Ele sabe que é muito mais forte que o monstro, portanto ele pode matá-lo se conseguir aproximar-se mais uma vez. Com esse pensamento, o Joe avança, mas o monstro liberta um gás misterioso, que acaba por ser apenas vapor. O monstro usa este nevoeiro como uma distração e ataca o nosso rapaz de diferentes lados. Ele não consegue ver nada dentro do nevoeiro, e a Aberração está a aproveitar esta oportunidade para lhe causar dano, porque teme que o nosso rapaz a mate ao mínimo deslize. O nosso rapaz sabe que não pode permitir isto, porque será morto se o tempo se esgotar. Ele decide que vai usar todos os seus sentidos para confirmar a sua localização, e finalmente matá-lo. Ele concentra-se intensamente e localiza imediatamente o monstro. Depois disso, ele agarra-o pela mão e corta-a de vez. Esta é a oportunidade de que o nosso rapaz precisava para desferir o golpe final, e ele ataca sem hesitar. Mas, infelizmente, o tempo acabou, e o seu coração começa a doer. Entretanto, o monstro aproveita esta oportunidade para o desarmar e ataca com a sua língua para desferir um golpe letal. O nosso rapaz ainda não desistiu, e decide ultrapassar os seus limites. Ele novamente pede força emprestada e agarra o monstro pela língua. Depois, projeta-o no ar.
e agarra-o pelas duas mandíbulas. Ele usa toda a sua força para rasgar o monstro ao meio e finalmente matá-lo. Entretanto, os responsáveis a assistir pelas câmaras não têm a menor ideia do que estão a ver. O chefe pergunta nervosamente se o miúdo novo finalmente foi ao chão, mas o seu rosto fica rapidamente pálido. Nas bancadas da arena, a rapariga de cabelo branco olha de olhos arregalados para o Joe, perguntando-se como é que ele conseguiu fazer aquilo. Ainda a segurar a cabeça do monstro, ele lança um olhar fulminante diretamente para a câmara. E só aquele olhar mortífero faz com que os responsáveis comecem a suar frio. O chefe entra em pânico, praguejando que ele gastou uma fortuna para trazer aquele lutador, apenas para o rapaz o esmagar como se não fosse nada. O anunciador apressa-se a recompor-se, parabenizando o Joe e dizendo-lhe para seguir o pessoal para receber a sua recompensa. Algum tempo depois, nos bastidores, uma mala cheia de dinheiro está à sua frente. O responsável explica que o total é de cerca de $500.000. Ele estende a mão para a pegar, mas o chefe fecha-a de repente com força. Com um sorriso manhoso, ele declara que o acordo mudou, que, ou, o Joe se torna um lutador permanente e recebe o valor total, ou vai embora com apenas um quarto. O nosso tipo semicerra os olhos e exige que ele repita o que disse. O chefe explode, gritando que todos os outros concorrentes fugiram depois daquela luta e que o seu precioso guerreiro sofreu de uma súbita doença de perda de cabeça. O nosso rapaz retorque que este não era o acordo original deles. Ele lembra-o de que os termos diziam que os lutadores não são responsáveis se o seu adversário morrer no ringue, perguntando novamente se essa não era a condição acordada. Só a aura do Joe drena a cor do rosto do homem. Exalando uma aura assassina, ele exige o pagamento completo, ou então haverá consequências. Depois de ouvir isso, o chefe saca de uma arma para o ameaçar, mas ele nem pestaneja. Num único movimento, o nosso herói desmonta a arma e parte o dedo do bandido. Gritando de dor, o chefe ordena aos seus homens para encherem o miúdo de balas. Os seus lacaios sacam instantaneamente das suas armas, prontos para disparar. Ele apenas suspira, irritado, visivelmente mais irritado a cada segundo. Lá fora, a rapariga de cabelo branco fica tensa quando um tiroteio repentino começa. Um momento depois, um homem é atirado pela janela, voando como uma lata de refrigerante vazia, caindo perto do segurança inconsciente no chão. A multidão pergunta-se se não se trata da gravação de um filme qualquer. A rapariga de cabelo branco, no entanto, suspeita que todo este caos é obra do Joe. Entretanto, o nosso herói está a destruir os seguranças sem pensar duas vezes, indiferente ao facto de eles terem armas. Um bandido careca levanta a sua arma para disparar, mas em vez disso, ele esmaga-lhe a cabeça através da parede. Saindo disparado para a rua, ele foge com o dinheiro na mão enquanto os bandidos no andar de cima gritam ordens para o capturarem. Enquanto corre pelas ruas, ele percebe que está a atingir o seu limite e que o seu corpo está a abrandar. Os seus ferimentos também estão lentamente a drenar-lhe a força. De repente, uma mão agarra o seu capuz e puxa-o para um beco estreito. A rapariga de antes rapidamente lhe tapa a boca, enquanto os bandidos passam a correr sem darem por nada. Assim que o caminho fica livre, ela diz-lhe que ele está seguro, e o Joe reconhece o rosto dela de mais cedo. Ela diz-lhe para poupar as forças e que conhece uma rota de fuga secreta. Guiando-o até um túnel, ela avisa que se ele não se despachar, os bandidos vão isolar todo o distrito e capturá-lo. Ele tenta responder, mas ela interrompe-o, dizendo-lhe para se mexer. Sem outra escolha, ele agradece-lhe e corre para dentro do túnel. Depois de ele ir, ela toca no seu comunicador. Do outro lado, uma voz exige furiosamente saber onde é que ela se meteu. Ela ignora, dizendo à irmã para se calar e para passar a chamada ao avô deles, porque ela encontrou algo para relatar. A cena muda então de volta para o Joe, que mal consegue entrar a tropeçar no seu apartamento antes de cair no chão. Ofegante, ele agarra o peito, lutando para se manter acordado. Mas no momento em que o seu corpo queima as últimas forças, o nosso rapaz finalmente cai no chão, inconsciente. Ele entra num sonho onde a sua mãe lhe pede desculpa por ter mentido sobre estar a melhorar. A verdade é mais dura. Ela só tem no máximo alguns anos de vida. Ela diz ao filho que não queria nada mais do que vê-lo crescer, conhecer os seus filhos um dia, e simplesmente passar um pouco mais de tempo juntos. A mãe do nosso herói pede desculpa novamente por não ter força para ficar ao seu lado, e diz-lhe que o ama mais do que tudo neste mundo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto o nosso herói é puxado de volta à realidade. Os seus olhos abrem-se de repente, mas ele recompõe-se e olha para o céu ensolarado. O céu pela janela. Ao sentar-se, ele percebe que ainda está dentro da casa de Joe Chen. Um alívio percorre-o por estar vivo, embora tenha sido este pesadelo de infância que o acordou. Então, uma voz ecoa na sua cabeça, a perguntar se ele finalmente acordou, apanhando-o de surpresa. Ele pergunta então ao demônio onde este esteve nos últimos dias, mas o livro amaldiçoado resmunga uma desculpa qualquer sobre negócios. Em vez disso, devolve a pergunta, querendo saber o que ele fez para acabar inconsciente durante 2 dias seguidos. Antes que ele possa responder, o demônio junta as peças e percebe que ele se infiltrou na arena subterrânea, queimou energia a mais e lutou de igual para igual com um monstro. Goldfinger explode, a gritar com ele por ter feito uma proeza tão imprudente. Ele tenta ignorar, mas o demônio insiste, avisando que o seu
Poder não é suficiente para o trazer de volta uma segunda vez. Pressiona-o para valorizar mais a sua vida, já que esta é a sua segunda oportunidade, afinal de contas, e ele não a pode desperdiçar. Isso na verdade faz Joe sorrir, e ele agradece ao demônio por estar a cuidar dele. Goldfinger relaxa um pouco, e depois admite que o monstro que ele enfrentou não parece ser deste mundo. Esse pensamento faz o nosso rapaz lembrar-se da rapariga que conheceu naquele lugar amaldiçoado, mas ele afasta a ideia porque neste momento, subir de nível é o que importa. Nesse exato momento, ele lembra-se da sua recompensa da noite anterior e abre imediatamente a mala para revelar aquelas pilhas de notas novas. O demônio goza com ele por arriscar o pescoço por dinheiro, mas ele responde que, pelo menos, por agora, não tem de se preocupar com as suas dívidas até depois do torneio. Olhando para si mesmo, ele diz que tem de tratar desta ferida antes de voltar para a escola. Esfregando a cabeça, ele resmunga sobre como ainda tem de ir ao hospital, ao banco e às aulas, tudo no mesmo dia. No hospital, o médico examina-o e diz que a ferida vai sarar rapidamente, desde que ele a mantenha limpa. Notando a velocidade da recuperação, o homem pergunta se o nosso rapaz, por acaso, é um oráculo, ao que ele responde que sim. Imediatamente, o médico muda de atitude e tenta vender-lhe um plano de sócio. Ele corta-lhe o pio na hora, pedindo antes o medicamento normal, sentindo-se aliviado por a língua do monstro não ser venenosa. Ele observa o médico a entregar-lhe uma pomada, mas assim que ele pega no frasco fica paralisado. E olha incrédulo. Ele pergunta ao médico por que é que o frasco está a brilhar, mas o homem apenas lhe lança um olhar estranho, insistindo que é um recipiente comum. O meu rapaz não acredita nem por um segundo, vendo-o claramente a brilhar na sua mão. O médico tenta novamente impingir o plano de sócio, dizendo que as sessões de aconselhamento ajudariam com as suas alucinações, induzidas pelo estresse, mas ele ignora o psicólogo. Lá fora, no corredor, Joe nota o estranho fluxo de energia por todo o lado. Estendendo a mão, ele vê-a a brilhar mais intensamente e percebe que deve estar ligado à energia estelar. Lembrando-se da luta subterrânea, ele suspeita que aquela batalha desencadeou algum tipo de despertar. Ele então sorri, a pensar que se consegue realmente sentir a energia estelar. Agora, pode absorvê-la de forma muito mais eficiente. Nesse momento, um homem passa por ele, irradiando uma aura verde brilhante, e Joe força-se a agir normalmente. Depois de o tipo passar, ele dá uma espreitadela e começa a suar frio, a pensar que a energia estelar deste homem está noutro nível. O estranho de cabelo verde para, sentindo algo, e pergunta-se se acabou de ser analisado, mas depois ignora a sensação. No seu comunicador, uma voz começa a berrar com ele, a exigir que ele localizar imediatamente a estrela alienígena. O homem de cabelo verde diz-lhe para se acalmar, pois planeia ficar no país por uns tempos. A voz insiste, lembrando-o de que a profecia do chefe marcou a estrela alienígena como uma ameaça de nível chefe, uma que precisa de monitorização constante. Tirando os óculos de sol, o homem de cabelo verde sorri de canto e diz que o chefe se preocupa demasiado. Ele declara que, se a estrela alienígena for realmente inimiga deles, ele irá esmagá-los, sem hesitação. No dia seguinte, na escola, o diretor começa a dar um sermão ao nosso rapaz por faltar tanto às aulas como às suas chamadas. Ele pede desculpa e diz que se envolveu em alguns assuntos pessoais. O diretor suaviza o tom, mostrando mais preocupação do que raiva. Mas o nosso rapaz tranquiliza-o e pergunta se é por causa do torneio. O homem mais velho abana a cabeça e explica que tem total confiança nele para o torneio. Em vez disso, pergunta se a escola o pode ajudar se ele estiver metido em sarilhos. Ele lembra ao nosso rapaz que a prioridade máxima da escola é apoiar os oráculos de elite. O Joe sorri e diz-lhe para não se preocupar, prometendo dar o seu máximo no torneio, o que finalmente deixa o diretor descansado. Pouco depois, o Shen e a Sui correm para o alcançar, perguntando o que aconteceu. O Shen lembra-se de o nosso rapaz ter mencionado uma técnica de combate e, em seguida, remexe nos bolsos. Tirando um cartão de crédito, ele explica que eles conseguiram juntar 300 mil para ele, que ele pode pagar mais tarde. Ao ouvir aquilo, ele fica paralisado de surpresa. Ao perceber o quão a sério os dois levaram as suas palavras, ele agradece-lhes, mas admite que mudou de ideia sobre comprar aquela técnica. Nesse momento, o Wenhao aparece, com um ar invulgarmente tímido, e oferece 50 mil como pedido de desculpas pelo seu comportamento anterior. O nosso herói agradece-lhe a intenção, enquanto a Sue começa a interrogar o ruivo, perguntando se ele tem alguma segunda intenção manhosa. O Wenhao admite que só queria compensar por ter chamado fraude ao Joe e que agora espera que eles possam ser amigos. A Sue aproxima-se e sussurra-lhe ao ouvido, perguntando se devem deixar o tipo entrar para o grupo, e ele encolhe os ombros dizendo que não se importa. A Sue vira-se então para o Wenhao e pergunta se ele não se importa de ser o quarto membro, e ele responde que a classificação não lhe importa. O Shen tenta imediatamente dar-lhe ordens, mandando-o ir buscar uma garrafa de água, o que dá início a uma discussão acalorada entre os dois. O Joe apenas sorri, percebendo que encontrou amigos de verdade. A cena então avança rapidamente para ele a correr numa passadeira, lembrando-se de que os oráculos absorvem mais energia durante o treino físico. Contudo, a taxa de absorção acaba por ser dolorosamente lenta. Mesmo com o equipamento de treino vestido, a maior parte da energia acaba por se perder. O Joe conclui que esta deve ser a razão pela qual tantas pessoas nunca passam do nível 1 e diz a si mesmo que
precisa rapidamente de um método melhor. É nessa altura que o Shen intervém e sugere um duelo, afirmando que funciona muito melhor do que o treino a solo. De repente, o nosso herói percebe que o Shen pode ter tido uma boa ideia, já que ele despertou a sua nova habilidade durante aquela luta. Com isso em mente, ele ordena ao Shen que junte toda a gente. Momentos depois, o Shen e a Sui lançam um ataque combinado contra ele. Ele defende-se, sentindo-se satisfeito com os resultados, antes de dizer aos dois para descansarem. Ele salienta que já estão nisto há mais de uma hora. Enquanto o Shen e a Sui recuperam o fôlego, a Sui admite que pensou que ele estava a brincar quando mencionou um treino de 1 contra 2, e o Shen acrescenta: este método de treino é brutalmente eficaz. Ele então olha para Wen Hao, dizendo que é a vez dele agora, e o ruivo sorri, mais do que pronto para mergulhar de cabeça. Ao observar o grupo, o Joe conclui que a teoria está correta, já que a taxa de absorção de todos está a disparar, e eles vão subir de nível mais rápido do que nunca. Quanto a si mesmo, com uma taxa de absorção naturalmente alta, ele pode levar o teste mais longe. Neste mundo, os suplementos são diluídos para os manter seguros. Mas mesmo assim, as pessoas com baixa absorção mal beneficiam de usar os de todo. Em contraste, a habilidade de tomar poder emprestado é 100 vezes mais concentrada do que qualquer suplemento. E se ele a absorver de forma imprudente, o seu corpo literalmente explodiria. Mas se ele conseguisse controlar o fluxo e absorver-la lentamente, então subir de nível a uma velocidade insana poderia realmente ser possível. Com essa aposta em mente, Joe ativa a habilidade, libertando imediatamente ondas pesadas de aura. A força bruta da energia apanha-o de surpresa, mas faz sentido, já que a habilidade permite-lhe subir 2 níveis de uma só vez. Tensionando-se, ele força a energia a formar um fluxo fino e controlado, e começa a absorver-la. O seu corpo paralisa sob a tensão, cada músculo a gritar com a pressão avassaladora. Focando toda a sua força de vontade, Joe nota o quão rapidamente a energia o preenche, mais rápido do que qualquer coisa que já sentiu. Então o pânico instala-se, e o seu corpo parece que está prestes a arrebentar. Sem ver outra escolha, ele aponta a sua mão para cima e liberta o excesso. A energia explode em ondas, forçando os seus amigos a protegerem-se da pressão esmagadora. Eles não conseguem acreditar no que estão a testemunhar, murmurando em choque sobre como o Joe de repente se tornou tão superpoderoso. É então que Goldfinger aparece, porque foi atraído pela perturbação. O demônio congela com a cena à sua frente. O Joe, encharcado de suor, diz-lhe calmamente que conseguiu absorver o poder. O demônio mal pode acreditar que o rapaz conseguiu, e depois pergunta-se em voz alta se o Joe é realmente a sua alma gêmea há muito esperada. Ele pergunta ao chefe se ele disse alguma coisa, mas o chefe muda de assunto, dizendo que está apenas feliz por o nosso rapaz não estar morto. Depois de ouvir toda a comoção, o treinador vem a correr e pergunta o que aconteceu, e a Sue diz-lhe que o Joe é aquele que libertou toda aquela energia. O treinador fica surpreendido ao ver a quantidade de energia estelar e ele diz imediatamente aos assistentes para trazerem o dispositivo de medição. Depois de medirem o poder do nosso herói, eles descobrem que ele já se tornou um oráculo de nível 3. No início, o treinador não consegue acreditar no que vê, mas depois corre em direção ao gabinete do diretor para lhe contar sobre isto, porque ele é o primeiro oráculo de nível 3 que a escola viu em muito tempo. Entretanto, a Sue pergunta-lhe como ele consegue subir de nível tão rapidamente e pede-lhe que lhe ensine o método. Ele diz-lhe que é por causa de todo o treino que tem feito e decide que da próxima vez fará isto em privado para não causar problemas desnecessários. Ao ouvir isto, os três ficam entusiasmados, e eles aumentam a intensidade do seu treino. Por outro lado, o nosso rapaz pergunta ao chefe por que é que ele não ficou zangado com ele desta vez. Ele diz que agora já se habituou. Goldfinger pode usar todos os seus poderes se quiser apenas que Joe suba de nível rapidamente, porque precisa que o Joe fique mais forte, mas ele diz ao demônio que não tem de se preocupar. Ele tem estado a armazenar uma montanha de energia estelar, e assim que ele se habituar a esta nova força, vai subir de nível outra vez. Simples assim. O chefe ouve isto e fica completamente em silêncio. O tempo passa rápido e a competição aproxima-se, e o nosso herói treina como uma besta, até que finalmente o grande dia chega. A equipa toda está a vibrar quando entra no recinto. A Sue fica entusiasmada porque não consegue acreditar que conseguiu mesmo chegar aqui e diz que a sua mãe ficaria orgulhosa. O Shen está a exibir os seus conhecimentos, salientando que este ano tem o maior número de participantes de sempre. O Wen Hao interrompe e pergunta-lhe se ele está pronto para a categoria de nível 4. O rapaz está aziado por não ter subido de nível a tempo de participar, mas o Joe apenas encolhe os ombros. As palavras do diretor ainda ecoam na sua cabeça, que deves dar o teu melhor, e se as coisas ficarem muito complicadas, simplesmente desiste. Não há vergonha em viver para lutar no outro dia. Como as arenas para o nível 3 e o nível 4 são separadas, os três seguem caminhos diferentes, deixando-o a preparar-se sozinho. Entretanto, o diretor e o treinador dão entrada na área VIP, olhando à volta como crianças numa loja de doces. O treinador ri-se, dizendo: este é o tipo de VZ luxo pelo qual esperavam. Tudo graças à sua escola ter finalmente enviado um lutador para a categoria de nível 4. Hoje, de repente, o diretor Wang aparece e felicita o diretor por ter formado 2 alunos de alto nível em apenas alguns meses.
O diretor age com humildade e diz que não tem nada a ver com ele. É tudo graças ao trabalho árduo dos alunos. Ele apenas os ajudou a satisfazer as suas necessidades. Ele também agradece a Wong pela sua ajuda, porque ele lhe deu todas as informações-chave sobre a competição. Após a reformulação, o governo anunciou subsídios para as escolas vencedoras. E por causa desses subsídios, a dificuldade do torneio também vai aumentar. De repente, um tipo arrogante diz que um caipira forçou a entrada para a sala VIP e está a causar toda esta confusão. O diretor quer responder-lhe, mas o Wong impede-o e diz para não se meter com eles, porque são todos diretores de escolas que já ganharam esta competição antes. O diretor diz que isso é tudo passado e que ninguém sabe realmente quem vai ganhar esta competição. O tipo de cabelo branco diz-lhe para aproveitar esta cena pela primeira e última vez, para que se possa lembrar claramente dela. O treinador pergunta ao diretor se os alunos vão ficar bem, porque estão a participar numa competição de tão alto o nível pela primeira vez. O Ryu pergunta então ao treinador o que ele pensa dos seus alunos. Ele responde que todos eles são talentosos, e que o Joe é um prodígio, muito mais talentoso do que qualquer gênio. O diretor diz-lhe que ele só tem de acreditar nos alunos. Nas bancadas, a turma está a torcer pelo Joe, mas ela está preocupada com ele. Está muito nervosa porque veio aqui pela primeira vez. No início, ela não conseguia acreditar que a rapaz estava a participar na competição. Mas agora ela está aqui a torcer por ele. Há uma semana na escola, ela estava a pensar que o Joe se tinha tornado a estrela em ascensão da academia. Ela já não se podia encontrar com ele, porque agora ele não se daria ao trabalho de falar com ninguém da classe baixa. Enquanto pensava nisto tudo, ela está prestes a cair ao chão. Mas o nosso herói aparece e apanha-a mesmo a tempo. Ele pergunta-lhe se ela está bem, e ela agradece, perguntando depois o que ele está a fazer aqui. Ele diz-lhe que a viu, por isso veio dizer olá. Ela admite que pensa que agora ele é da elite e que nunca mais se encontrará com ninguém da classe baixa. Ele diz-lhe que os amigos são para sempre, e aconteça o que acontecer, isso não muda. Ao ouvir com isto, ela sente-se feliz e pensa que o Joe não mudou nada e que ele pode, com certeza, ganhar o torneio. A locutora anuncia que os competidores estão a chegar ao palco, e a representante de turma fica toda entusiasmada depois de ver o nosso rapaz a entrar com os outros. O locutor diz que dá as boas-vindas a todos à competição de intercâmbio deste ano, que este evento será apresentado por ele e pela sua parceira, Lillian. Ao ouvir aquele nome, a multidão vai completamente à loucura porque ela é uma das ídolos mais famosas de todo o país. A diva diz que está aqui para trabalhar arduamente e que hoje ela é apenas uma locutora comum, porque os competidores são as verdadeiras estrelas desta competição. Depois disso, o locutor explica as regras, que das 12 academias há 48 competidores, 16 no grupo de nível 4 e os restantes 32 no grupo de nível 3. Ele diz que o salão é apenas para o grupo de nível 4 e que as classificações serão baseadas nas pontuações de ambos os grupos, que mais tarde serão convertidas em pontos. Os competidores enfrentar-se-ão 1 a 1 e o vencedor avançará. Ele enfrentará então o vencedor do outro combate até que reste apenas um lutador. O limite de tempo é de 30 minutos, e o combate termina quando um competidor se rende ou não tem mais capacidade para lutar. A Lillian diz que as regras para o torneio deste ano são muito mais rigorosas, mas que não há necessidade de se preocuparem, e diz a todos para olharem para o topo do pilar. A multidão fica toda entusiasmada quando vê a celebridade de Rank S sentada no salão. Para exibir o seu poder dominante, ele abala casualmente o chão com apenas um dedo. O locutor explica que o mestre montou este ringue especial que protege o público de ataques perdidos, e que ele também pode reparar o ringue instantaneamente após cada combate. Ele também diz aos competidores para usarem as gemas, porque elas funcionam como certificação de competidor, e também os podem proteger em condições perigosas. Todos estão a sussurrar que um Rank S é verdadeiramente aterrador, e o nosso rapaz pensa que o seu poder é quase igual ao do Gojo. O tipo parece tão despreocupado com tudo que ele nem sequer se sente nervoso. A ídolo diz que os resultados serão exibidos nas gemas e anuncia oficialmente que a competição começa agora. O primeiro combate termina em apenas 17 minutos, e o vencedor é o Xia-an. O diretor diz que não consegue acreditar que um oráculo de Rank S está a supervisionar pessoalmente o torneio, o que significa que os combates deste ano vão ser incrivelmente desafiadores. O diretor Wong diz que é tudo por causa da diferença entre o nível 4 e o nível 3. Como os oráculos de nível 4 já têm domínio completo sobre as suas técnicas de luta, as escolas famosas são tão ricas que comprar técnicas de Rank C é basicamente uma rotina diária para eles. A única razão pela qual conseguem sempre ganhar o torneio é que usam o dinheiro das bolsas para fornecer aos seus competidores as melhores poções e técnicas de luta. Mas, este ano, as coisas estão prestes a mudar completamente. O quinto combate é entre a Lan Xin e o Liai. E nele, a Qin está a brincar com o seu oponente, desviando-se de cada um dos seus ataques. Depois, ela usa uma técnica de luta baseada em habilidades e imobiliza o seu oponente antes de desferir o golpe final, vencer o combate. A multidão fica toda entusiasmada a assistir a isto e muitas pessoas pensam que ela está secretamente a usar algum tipo de magia. Ao ver aquilo,
O diretor fica completamente chocado porque este tipo de habilidade só pode ser obtido por uma oráculo de rank superior. O diretor Wong sente-se orgulhoso e diz que ela é um prodígio que conseguiu obter esta habilidade numa idade tão jovem. O diretor diz-lhe que não importa, mesmo que ela tenha tal habilidade, mas o Wong provoca-o, perguntando-lhe por que é que ele tentou recrutá-la, se isso é verdade. O diretor Lee responde que é apenas um despertar precoce, e nada mais. No sexto combate, o Wong nem sequer permite que o seu oponente ataque e termina o combate em apenas 5 segundos. Ao ver isso, a multidão pensa que a Oráculo Flamejante muito provavelmente vai ganhar o torneio deste ano também. O outro diretor acredita que ninguém se pode comparar ao aluno que é pessoalmente ensinado pelo diretor Lee. Para se exibir, o Lee diz que cão que ladra não morde, mas o Wong diz-lhe para simplesmente esperar para ver. Esta batalha está completamente fora do seu alcance, porque eles têm um rank tão baixo que até mesmo qualificar-se para este torneio já é um milagre. Ele pode manter a cabeça erguida se o Joe ganhar um único combate, ou pelo menos der um bom espetáculo. Após o fim do sétimo combate, o nosso herói é o próximo concorrente e pergunta-se que tipo de lutador será o seu oponente. O Goldfinger diz-lhe para usar os seus poderes e terminar o combate rapidamente, mas ele diz que, se o fizer, vai chamar a atenção de toda a gente e pode arranjar problemas sérios se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra a Chin. Ela diz-lhe que ele não tem sorte por estar no último combate, porque o seu oponente é um dos mais fortes e a sua técnica de luta é tão poderosa que nem mesmo um oráculo de rank D a consegue suportar completamente. O nosso rapaz pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa nos combates de rank baixo. A Chin explica-lhe que a pedra preciosa pode bloquear um ataque mortal, mas que mesmo assim ele vai sofrer muitos danos, porque esta é a amarga realidade da competição. Dito isto, ele pergunta por que é que ela o está a ajudar, e ela diz-lhe que são aliados porque partilham o mesmo objetivo, que é dar uma lição a todos os idiotas arrogantes. Antes de ir embora, ela diz que esperava que ele a ajudasse, mas como o seu oponente é tão poderoso, seria ótimo se ele conseguisse pelo menos cansá-lo um pouco. Ao ouvir isso, ele começa a pensar se o seu oponente é realmente tão forte como ela o faz parecer. Finalmente, o último combate da primeira ronda está prestes a começar, e a multidão aplaude ruidosamente enquanto o nosso rapaz entra no ringue. Ele pensa que isto parece umas boas-vindas calorosas, mas na realidade, esses aplausos são para o concorrente Lei, que faz uma entrada como se tivesse saído dos Vingadores. O locutor diz que ninguém esperava que o último combate contasse com o Lei. Ele tornou-se um oráculo com apenas 12 anos de idade, e em apenas 4 anos, ele avançou para um oráculo de nível 4. Ele também recebeu um certificado nacional, juntamente com um convite de uma guilda. Não seria errado se alguém lhe chamasse o melhor lutador desta nova era. Ao vê-lo entrar no ringue, a multidão vai completamente à loucura e começa a aplaudi-lo. A representante de turma fica preocupada porque nenhuma única pessoa está a torcer pelo nosso rapaz. Um tipo qualquer na multidão diz-lhe que o Lei tem tantos fãs porque ele é forte e bonito. Pelo contrário, o seu oponente parece apenas um tipo qualquer com mau feitio. Ao ouvir isto, ela responde que está a apoiar o Joe, porque ele é um rapaz genuinamente simpático e gentil. Depois disso, os dois começam a discutir, e toda a gente à volta deles começa a perguntar-se o que é que se está a passar exatamente. Toda a gente está entusiasmada para ver como o gênio se vai sair neste combate, e se consegue sequer vencer a invicta academia, Leon Guang. O locutor diz que o combate vai começar agora, mas a Lilian interrompe-o, perguntando se ele se esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele pede desculpa rapidamente e admite que se esqueceu com toda a emoção. Depois disso, ele apresenta o Joe como a estrela da academia Lady Oracle, e que esta é a primeira vez que a sua academia participa na Miraves competição. Fora isso, ele não tem mais nada de notável, o que o faz questionar se a escola não lhe devia ter comprado pelo menos uma técnica antes do início do torneio. A multidão começa a falar mal dele, e a pensar como é que alguém como ele poderia sequer lutar contra um gênio. O tipo da bandana desata a rir, e provoca o representante de turma em voz alta. Entretanto, o diretor Wu diz ao diretor que é bastante lamentável que eles tenham de enfrentar a estrela em ascensão da sua academia logo no primeiro ano, mas que não se devem preocupar porque tudo vai acabar rapidamente. O Wong diz ao Hu que toda a gente tem de começar por algum lado. Por isso, ele só precisa de o ignorar e manter-se calmo. Dentro do ringue, o Lei diz-lhe que se sente mal por ele porque, no seu primeiro torneio, ele tem de o enfrentar a ele. Mas, o nosso prota diz-lhe para prestar muita atenção ao combate. De repente, ele avança na direção do nosso rapaz e chega mesmo ao seu lado. Ele diz que vai começar este combate usando apenas 10% do seu poder total, porque mesmo que ele perca o seu primeiro combate, pode pelo menos parecer um pouco decente. O Lei pensa que ele está a ser simpático, mas está irritado, pois já lhe disse uma vez, para lutar normalmente. Nesse momento, o locutor diz que o gênio não consegue conter o seu entusiasmo, e anuncia que o combate final da primeira ronda começa oficialmente agora. Com isso, o Lei usa a sua velocidade para atacar o nosso rapaz, e move-se tão rápido que parece que usou o Jutsu Clones da Sombra para fazer várias cópias de si mesmo. Além disso, todos eles atacam exatamente ao mesmo tempo. Todos os competidores a assistir pensam que vai ser
Extremamente difícil vencer o gênio, e o diretor Wu pensa que ninguém o consegue vencer. O gênio pensa que o nosso rapaz não se está a mexer porque não o consegue ver, e ele acredita que o único que alguma vez lhe poderia dar luta é o Wong. Pensando que este é finalmente o fim, ele prepara-se para dar o golpe final. Mas, quando se aproxima, o Joe pergunta-lhe se ele não se vai desviar, antes de lhe dar um soco brutal mesmo na cara. Ao ver aquilo, todos ficam chocados com a forma como isto pôde acontecer. O nosso rapaz conseguiu contra-atacar o ataque do Lei, e acertou-lhe com um soco num instante. O gênio normalmente consegue desviar-se de qualquer ataque com a sua velocidade. Mas a grande questão agora é se ele foi apenas descuidado ou se realmente não conseguiu desviar-se. Toda a gente na multidão começa a pensar que o nosso rapaz usou algum tipo de batota, porque mais ninguém consegue acertar no gênio. Vendo aquilo, ele questiona-se se quebrou alguma regra oculta sobre quem pode dar o primeiro golpe. O Wong diz ao diretor que o seu aluno tem claramente uma habilidade impressionante. O diretor Wu diz que ele deve estar a fazer batota, porque ninguém é mais rápido que o Lei. Mas o diretor responde que se eles estivessem a fazer batota, os superiores já os teriam apanhado. O diretor Lee diz-lhe para se calar, porque ele está a dar um péssimo exemplo com as suas queixas e lamúrias. Ele sugere que eles assistam silenciosamente ao combate porque ainda não acabou. Nesse momento, o Pikachu também grita, insistindo que ainda não terminou. Ele admite que não levou o Joe a sério antes e agora jura que vai com tudo. Raios enrolam-se à sua volta enquanto ele carrega outro ataque, gritando que os seus poderes estão mal sob controle. O Lei continua a invocar ainda mais raios, mas o nosso rapaz permanece calmo, sem sequer piscar os olhos. Ele acha quase divertido que o Lei tenha tanta energia estelar acumulada dentro dele. De repente, um relâmpago amarelo passa a voar pelo Joe, apanhando-o de surpresa. O tipo desvia contra a barreira e ressalta pela arena como uma bola de pinball hiperativa, ganhando velocidade a cada impacto. O locutor grita que o Lei está prestes a usar o seu trunfo, enquanto a Lilian continua a adicionar comentários inúteis. O Lei sorri, convencido de que já tem a vitória garantida, e mergulha de cima para desferir um pontapé sobrecarregado. O nosso rapaz não se dá ao trabalho de se desviar ou defender. Em vez disso, ele lança calmamente um único soco direto na cara do Lei. O impulso combinado do seu ataque envia o Lei a embater descontroladamente pelo chão da arena. O Joe diz-lhe que ele devia ter atacado mais cedo, quando ainda tinha uma hipótese de vencer. O locutor declara então que o Pikachu está no chão outra vez. Desta vez, a pedra muda para vermelho, confirmando que o Pokémon está incapaz de lutar. Enquanto o locutor celebra a vitória do Joe, ele pergunta-se brevemente se o Lei vai ficar bem, embora a pedra devesse ter impedido algo fatal. A multidão explode, chocada com o quão rápido o combate terminou. Com o Lei derrotado, o Shin entra para o segundo combate dos quartos de final e garante a vitória sem suar. A seguir é o Wong, que esmaga o seu oponente facilmente sem suar. A multidão acha que a força da besta é imparável. No entanto, a maioria dos olhares volta-se para o Joe. O miúdo de cabelo despenteado lança-lhes então um olhar mortífero, que faz toda a secção congelar de medo. No quarto combate, o Ren de outra escola Oráculo enfrenta o nosso rapaz e dá uma luta renhida. No entanto, o Joe desvia-se de cada golpe com uma precisão de veterano. Ele termina a luta com um soco leve na cabeça do Ren, mandando-o ao chão. Ao observar de cima, os oficiais comentam que o nosso rapaz ainda não usou nenhuma técnica de combate, dependendo apenas do controle de energia pura. Um deles questiona-se se ele estará a esconder o seu verdadeiro nível, ou pior, a usar drogas, o que seria uma violação grave das regras do torneio. De volta à arena, o locutor começa a promover as meias finais, chamando o Joe para lutar contra outro lutador, o Lu. Ele congela a meio da frase quando oficiais em fatos escuros entram no palco. O público sussurra em confusão, a perguntar-se quem são eles. Inspetor ordena ao nosso herói que use um equipamento especial e liberte a sua energia estelar. A multidão percebe que estes são inspetores do torneio e começa a murmurar, suspeitando que o Joe está a ser acusado de batota. O rapaz começa a suar, a pensar que pode ter ido um pouco longe demais, e anota mentalmente para limitar os seus poderes. Os inspetores leem os resultados, que dizem que as leituras estão estáveis e dentro dos limites. Eles anunciam então à multidão que o concorrente não está a fazer batota. Eles afastam-se então, e o locutor grita, incrédulo, que o nosso herói está oficialmente confirmado como sendo de nível 4. A meia final está autorizada a começar. A multidão processa isto por um momento e depois fica ao rubro por o nosso herói ser realmente legítimo. Do outro lado do palco, o Leo começa a tremer, e o seu rosto empalidece quando a realidade o atinge. Quando o combate começa, acaba instantaneamente quando o Joe o deixa KO, com um único golpe decisivo. O narrador quase perde a voz, a gritar para o microfone, enquanto a Lilian continua a encher chouriços. Lá nas bancadas, o diretor Wang vira-se para o nosso diretor, elogiando-o por ter criado um aluno tão monstruoso. O tipo aceita todos os comentários com um ar convencido, e os outros diretores que antes gozaram com ele correm para elogiá-lo também. Ele sorri educadamente, embora a atenção o deixe um pouco desconfortável. Do outro lado, o Li e o Yu observam com clara irritação, irritado com a súbita multidão de lambe-botas. O nosso diretor permite-se um sorriso orgulhoso.
a pensar que o Joe realmente cumpriu a sua promessa e defendeu a honra da escola deles. De volta à arena, a última semifinal é anunciada, e a Shin sobe ao palco com uma determinação tensa. Do outro lado, o Wong avança, com os olhos a brilhar com a fome de um predador, como se tivesse acabado de avistar a sua próxima presa. Os colegas mais novos da Shin gritam incentivos das bancadas, distraindo a besta por uma fração de vezara. Segundo, ela repara na brecha na guarda dele, e lança-se para a frente, a carregar o seu golpe. Com a mão da nuvem fluida, ela esmaga o ataque contra o peito dele. O Wong não tropeça, apenas parece ligeiramente irritado, e depois fita-a intensamente. A sua confiança começa a desmoronar-se enquanto o pânico se instala, ao perceber que o golpe mal o arranhou. O Wong agarra-lhe o pulso, com facilidade, perguntando se ela honestamente se acha talentosa. A Chin responde bruscamente, dizendo-lhe para ir dar uma volta, e crava-lhe o cotovelo na cara. Ele nem sequer pisca os olhos, e diz que acha esta situação hilariante. O desespero alimenta o seu próximo movimento, enquanto ela carrega outra explosão, e o prende firmemente com a sua magia, até ele parecer uma múmia. Ela então usa o estilo vento, pontapés, e sova o corpo enfaixado dele com golpes implacáveis. Por um momento, ela relaxa um pouco, convencida de que todos os seus golpes acertaram e devem ter causado algum dano. Essa esperança desfaz-se instantaneamente quando o Wong aparece de repente atrás dela como um fantasma, fazendo o sangue fugir-lhe do rosto. Ela tenta virar-se, incrédula, a perguntar-se como é que ele se moveu tão rápido, mas já é tarde demais. Ele enterra-lhe o punho, usando as suas artes da fúria de sangue, e manda-a voar contra a barreira, que se estilhaça. Enquanto os fragmentos se espalham, a Shin cai de joelhos, mal conseguindo respirar, enquanto o narrador afirma que o Wong tem agora a vantagem. Os seus colegas mais novos desviam os olhos chorosos, pois não suportam ver a cena dela a ser completamente dizimada. O diretor Wong cerra os punhos, implorando silenciosamente a sua aluna estrela para que aguente firme. A Chin permanece imóvel, enquanto olha para a etiqueta vermelha caída ao seu lado. A sua voz treme enquanto ela sussurra que não se pode dar ao luxo de perder. A visão da etiqueta vermelha puxa-a então para um flashback na escola, onde ela entrou numa sala a fervilhar de alunos preocupados. Uma rapariga que estava a chorar disse-lhe que se a academia fechasse, ela. As raparigas num abraço reconfortante, prometendo não deixar que isso acontecesse. A Shin jurou naquela altura que venceria o torneio para trazer à academia os fundos necessários para se manter aberta. Embora a rapariga de cabelo preto não parecesse convencida, a Shin insistiu que nunca tinha voltado atrás com a sua palavra. A rapariga então remexeu no bolso e tirou um amuleto vermelho feito à mão para dar sorte. Aquele momento aqueceu o coração da Shin, e ela prometeu lutar com tudo o que tinha. De volta ao presente, ela estende a mão para o amuleto, sussurrando novamente que fez uma promessa. O Wong não quer saber e pisa o amuleto da sorte. Sem qualquer cuidado, zombando se é só a isto que ela se resume. Ele então dá-lhe um pontapé brutal enquanto as suas mãos continuam enfiadas nos seus bolsos. O cristal dela fica vermelho e ela cai inconsciente, mas o Wong continua a provocá-la. O apresentador grita que o combate acabou. No entanto, a besta levanta o pé novamente, pronto para esmagar. A multidão começa a entrar em pânico e o apresentador grita para que alguém o pare. Os espectadores olham horrorizados, perguntando-se o que o monstro planeia fazer. O diretor Wong fica com a voz embargada enquanto implora para que alguém salve a sua aluna. Um oficial exige que o mestre atue, mas o homem permanece calmo, afirmando que a situação está sob controle. Entretanto, o Wong esmaga o pé no chão com uma força selvagem, abrindo uma cratera na arena. No entanto, os seus olhos arregalam-se, e ele percebe que o seu alvo desapareceu. O nosso herói agora está ali com a Shin nos braços, tendo-a salvo a tempo. Ele confronta a besta, perguntando se este é o tipo de bullying que a escola dele ensina. O Wong vira-se, com a fúria a arder nos seus olhos, e grita o nome do Joe. O apresentador grita de alívio, declarando que o nosso rapaz salvou a Shin mesmo a tempo. O diretor Wong corre para a frente para segurar a sua aluna, ferida, agradecendo aos céus por ela ter sobrevivido. A multidão fica inquieta, pois não conseguem acreditar que a besta realmente tentou acabar com ela depois de ela ter perdido. O Wong não quer saber, e caminha em direção ao nosso herói, declarando corajosamente que vai dar cabo de quem se atrever a bloquear o seu caminho. Aquela arrogância finalmente acende uma chama no Joe. O nosso rapaz lança-lhe um olhar mortífero, e desafia a besta a tentar a sua sorte. Os médicos de serviço levam a rapariga na maca, enquanto o apresentador insiste com o pessoal para prepararem rapidamente a arena para o próximo combate. Lá nas bancadas, os amigos do nosso rapaz reúnem-se com a delegada de turma. O Shen pergunta como estão as coisas até agora, e ela responde que o Joe já chegou à final, embora admita que sente algo de estranho em relação ao adversário. O amigo do nosso diretor avisa o nosso rapaz para ter cuidado e depois grita ao nosso herói para não subestimar quem ele vai enfrentar. Cheio de pica, o Joe garante-lhe que não há necessidade de se preocupar. Na arena, o Wong goza com o nosso herói por ele pensar que tem alguma hipótese, mas ele responde à letra, dizendo que o tipo fala muito. Da boca para fora. Ele sorri de lado, e pergunta se a besta está realmente aqui para lutar ou só para ladrar. Enquanto ambos se encaram, as suas auras explodem violentamente, transformando-se num impasse de energia. O apresentador declara o combate oficialmente iniciado. O Wong não perde tempo, lançando um soco repentino,
mas o nosso herói aguenta-o como se não fosse nada, o seu corpo nem sequer se mexe. Ah! Besta sorri de lado, provocando que pensava que o Joe seria mais resistente, mas o nosso rapaz responde imediatamente que ele lhe roubou as palavras da boca, deixando o tipo a suar em bica. O nosso mano provoca ainda mais, perguntando se este é realmente o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele então tenta agarrá-lo, mas o Wong mal consegue desviar-se. O Wong ativa a sua habilidade de fúria de sangue, carregando o seu punho, enquanto os dois começam a desancar-se um ao outro a toda a velocidade, sem que nenhum esteja disposto a ceder 1 centímetro. O apresentador grita incrédulo que nunca viu um lutador de nível 4 lutar com tanta ferocidade antes. Até a colega de turma do Joe fica pasmada, percebendo que o nosso rapaz se tem estado a conter durante todos os seus treinos. De volta à arena, o Joe acerta um uppercut massivo diretamente no maxilar do Wong. O professor e o diretor olham de olhos arregalados, a lutar para acreditar que o seu próprio aluno é assim tão forte. Sangue jorra da boca do Wong, enquanto ele se pergunta como é que um colosso como ele pôde ser forçado a recuar tanto. Esse pensamento apenas alimenta a sua fúria, e ele eleva a sua habilidade ainda mais. O Goldfinger aparece então, a salientar que o tipo está literalmente a forçar energia estelar para dentro do seu corpo para aumentar a sua força. No instante seguinte, o Wong desaparece num piscar de olhos, mas o Joe acompanha os seus movimentos. Ele prepara então uma cotovelada e pensa para si mesmo que a velocidade é inútil contra a sua habilidade de percepção. Entretanto, na sala de controlo, um oficial pergunta nervosamente ao mestre se devem verificar o nível do Wong, uma vez que está a subir anormalmente rápido. Calmo como sempre, ele explica que são apenas as artes da fúria de sangue da sua família a empurrá-lo um nível acima, por isso não é batota. Depois, ele admite que a verdadeira curiosidade reside no nosso rapaz, que ainda não deu tudo de si, e o mestre não consegue deixar de se perguntar até onde este miúdo consegue chegar. De volta ao ringue, os dois lutadores continuam a trocar socos rápidos como dois desesperados a lutar por uma batata frita. Os amigos do Joe assistem com os nervos à flor da pele. O Shen grita que o nosso herói está a ser empurrado para trás. A ruiva corrige-o rapidamente, dizendo que o Joe está na verdade a desviar perfeitamente os socos da besta. Na arena, o nosso herói mantém-se focado, a esquivar-se e a zigue-zaguear por entre golpe após golpe, à procura de uma abertura. Então, o Joe finalmente retalia com um soco esmagador que força a besta a defender com tudo o que tem. Só o impacto racha o chão e envia o Wong a derrapar um pouco para trás. O nosso rapaz acerta outro golpe pesado, e o Wong diz então que o Joe é o primeiro lutador a levá-lo tão longe. Alimentado pelo orgulho e pela fúria, ele potencia ainda mais as suas artes de sangue, gritando que ele ainda é o mais forte, inabalável. O nosso herói provoca-o de volta, perguntando se é só isso que ele tem para oferecer. De seguida, ele ativa a habilidade de poder emprestado, e o seu nível também começa a aumentar. Os dois colossos encaram-se novamente, com os punhos já a pedir por mais. O Xiao percebe que agora consegue ler claramente o padrão de ataque do seu oponente. Usando as suas habilidades de percepção, ele também repara que o ponto fraco da besta é o seu coração. Sem perder tempo, o nosso rapaz acerta uma cotovelada diretamente no peito do tipo, fazendo com que os olhos da besta se arregalem em choque. O golpe deixa-o completamente sem ar, mas o Joe ainda não acabou. Ele segue imediatamente com outro ataque, forçando o Wong a ficar na defensiva. A besta defende soco após soco, cada um mais pesado que o anterior, enquanto pensa, incrédulo, que a velocidade e o poder do nosso herói continuam a aumentar. O tipo recusa-se a aceitar a derrota e leva as suas artes de sangue para além dos seus limites. O nosso rapaz declara então que a luta já está decidida e carrega o seu punho com pura energia estelar. O Wong grita para ele morrer e desfere um soco massivo também. Os seus punhos colidem, provocando uma enorme explosão que lança ondas de choque por toda a arena. Os espectadores levantam os braços, a protegerem-se da violenta explosão. O diretor está vidrado na batalha, a perguntar freneticamente o que acabou de acontecer. Quando o fumo se dissipa, o anunciador grita que o Wong ainda está de pé, mas no instante seguinte, a besta colapsa e o seu cristal cai no chão, que agora está vermelho. O último a ficar de pé não é outro senão o nosso rapaz. Com isso, a escola Laita reivindica oficialmente o primeiro lugar na categoria de nível 4, bem como em todo o campeonato. Os amigos do Joe começam a celebrar efusivamente, gritando que finalmente ganharam o torneio. O seu professor e o diretor também o aplaudem, gritando que ele encheu a escola de orgulho. Lágrimas escorrem pelo rosto do diretor enquanto ele declara que não terão de implorar por dinheiro nunca mais. Enquanto o seu professor reage sem expressão à sua reação dramática, os mesmos diretores que o estavam a ridicularizar agora apressam-se a felicitá-lo, bajulando-o descaradamente para salvar as aparências. Entretanto, o diretor de Wong está a espumar de raiva com a humilhação, e até o diretor vice-campeão do ano passado fica sem saber o que fazer. Para a grande surpresa do diretor Lee, o seu suposto aliado abandona-o completamente e foge sem olhar para trás. O mestre Bi decide retirar-se também, uma vez que o torneio terminou, e o oficial agradece-lhe sinceramente pelos seus esforços. Ao sair, os olhos de Bi estreitam-se de repente quando avista duas figuras desconhecidas a observar de lado. Ele pergunta-se instantaneamente se estão ali para recrutar o Joe. Um homem idoso murmura para a rapariga ao seu lado que nunca
Esperava que uma escola tão insignificante produzisse um monstro daqueles. Ele pergunta se ela consegue trazer o nosso herói para a guilda deles. A rapariga Lynn admite que eram amigos de infância, mas agora o Joe nem sequer a reconhece. Mesmo assim, ela jura que usará tudo o que tem para o recrutar. De volta à arena, a equipa vencedora está alinhada orgulhosamente no palco. Os flashes das câmaras disparam enquanto o diretor promove a escola Light ao vivo, a explorar a vitória ao máximo. O nosso herói sorri para as fotos enquanto pensa que isto parece mais difícil do que a luta a sério. No dia seguinte, o diretor chama-o à parte e admite que lhe deve um favor enorme por ter garantido a vitória. Fiel à sua palavra, ele entrega ao Joe o cristal negro, o que deixa o demônio super entusiasmado. Ainda assim, o diretor avisa-o que as principais academias vão começar a contactá-lo agora, e lembra-o de não se esquecer de onde veio. Depois da conversa, o nosso herói sai do gabinete e depara-se imediatamente com seus amigos. Eles cumprimentam-no alegremente com papéis nas mãos. Apesar de serem as férias de verão, Shen passa-lhe um braço pelos ombros e explica que todas as academias de topo lhes enviaram cartas de admissão antecipadas e que foram todos aceites. O nosso rapaz felicita-os, um a um, mas eles insistem que o verdadeiro mérito é dele. Shen fica então sério, declarando corajosamente que juntos se tornarão na maior equipa do futuro, o que deixa o nosso herói um pouco confuso. Sue, rapidamente, explica que, embora frequentem academias diferentes, ainda se podem encontrar e permanecer juntos. Joe apenas sorri de lado, dizendo que está ansioso por isso, senão morreria de tédio. Enquanto caminham, ele acrescenta que vai definitivamente precisar da ajuda deles quando tiver de treinar para se tornar mais forte. De repente, outra figura sai do canto, apanhando-os a todos de surpresa. A delegada de turma olha diretamente para eles com determinação e pergunta se pode juntar-se ao grupo também, porque quer tornar-se mais forte ao lado deles. A delegada de turma fica com os olhos a brilhar quando finalmente se aproxima para a sala de aula de elite. Ela agradece ao nosso herói pela sua ajuda, mas ele desvaloriza, dizendo que foi o diretor. Leu. Então também agradece ao diretor, que responde que fica feliz em ajudar. Ele acrescenta que planeia tornar estas instalações disponíveis para todos, com muitas mais mudanças a chegar no futuro. Depois de vencer a competição, o diretor finalmente tem os fundos para fazer o que quer, tudo graças aos seus alunos. Ele então elogia todos pelos seus esforços. Enquanto o grupo brinca que todas estas mudanças estão a acontecer logo depois de eles saírem, a Sue pergunta à representante de turma por que é que ela está a treinar tanto, apesar de ser tempo de férias e de não haver competição. Ela partilha a sua história, admitindo que nunca pensou ser boa em nada, mas que ficou motivada depois de ver toda a gente a esforçar-se tanto. Ela continua, dizendo que quer candidatar-se como estudante cultural especial, cujo prazo termina daqui a um mês, fazendo com que a rapariga de cabelo rosa chore. A Sue então agarra na mão da representante de turma e promete ajudar da forma que puder. O Shen pergunta ao Joe o que ele planeia fazer e se já se decidiu por uma escola. Ele revela que ainda não recebeu nenhuma carta, o que apanha toda a gente de surpresa, já que todos eles receberam as suas instantaneamente das 5 academias principais. O diretor limpa a garganta e chama o nosso herói, dizendo que tem algo para lhe dizer. Ele entrega-lhe um envelope vermelho e explica que ele chegou recentemente. O Shen suspira de alívio, dizendo que sabia que não havia forma de o nosso rapaz ter sido enganado. O Joe lê a carta cuidadosamente e diz em voz alta que é da Academia Dawn. Todos ficam chocados com o nome e o loiro grita que é a academia no topo da cadeia alimentar. O nosso rapaz pede-lhe para explicar, então ele entra em modo de narração. Ele explica que existem 5 academias principais que servem como símbolos de autoridade e força. No entanto, uma destaca-se acima de todas, a Academia Dawn, que tem autoridade para recrutar qualquer aluno que deseje. O Joe pergunta então por que não são 6 academias em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor daquela academia não pode ser medido e que todas elas foram construídas para combater a fenda. Ele fica sério ao dizer que a informação é estritamente confidencial, mas concorda em contar-lhes. Na mesma, vejam, a fenda é outra dimensão cheia de monstros superpoderosos. Se eles conseguirem escapar para o mundo real, o caos instalar-se-á. É por isso que são enviados emissários para erradicar esses monstros sempre que estes portais aparecem. Embora limpar uma fenda seja extremamente lucrativo, o risco é demasiado grande. O homem revela que já fez parte de um esquadrão de limpeza de fendas. No entanto, bastou a morte de um membro-chave para lançar toda a equipa no caos, e acabou por ser dissolvido. Embora outras academias também exijam que os alunos limpem fendas, a Dawn é simplesmente de outro calibre. Por isso, ele avisa-o para pensar com cuidado. O diretor assegura a Joe que as outras academias ainda estão disponíveis para ele entrar, e que não deve arriscar a sua vida. No entanto, ele já se decidiu e diz que se vai juntar a Dawn. O homem corpulento sorri como se já soubesse a resposta, e comenta que ele irá sem dúvida atingir novos patamares. O Shen põe o braço à volta dele, e diz que eles ficarão mais fortes juntos, e que assim a fenda será canja para todos eles. O loiro repara então que o prazo termina em apenas 10 dias, quando normalmente dura cerca de meio ano, o que faz o nosso herói suar. O nosso herói diz-lhes que tem de se preparar e que não pode treinar a representante de turma, mas o grupo assegura-lhe que eles dão conta do recado. Ao regressar ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo. Nesse preciso momento,
O livro demoníaco aparece e faz o cristal flutuar à sua frente. Estendendo um braço, toca no cristal, absorve algo dele. O cristal negro cai ao chão e estilhaça-se, fazendo o nosso herói quase ter um ataque cardíaco. O Shu fica de coração partido e lamenta-se que queria trocar o cristal por dinheiro. O Goldfinger diz-lhe para deixar para lá, já que agora é inútil, e em vez disso pergunta como correu a visita à escola. Ele revela que foi aceite na Dawn Academy, um lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte. O único problema é que ele terá de invadir fendas. Livro demoníaco diz-lhe que as fendas não são nada a temer, já que a energia estelar tem origem lá. O nosso herói então muda de assunto e pergunta se há alguma recompensa, já que um dos seus desejos já foi realizado. Goldfinger fica um pouco zangado por estar a ser tratado como um poço dos desejos, mas concorda em ajudar, já que as fendas estão ligadas aos seus próprios desejos. Ele diz a Joe para aguentar e liberta a energia sombria na sua direção. O nosso herói absorve a aura sombria e o sistema informa-o de que desbloqueou a habilidade Criação Divina. O poder remodela todo o seu corpo enquanto ele suporta a dor e atinge o nível 6. Assim que o processo termina, o nosso rapaz pergunta o que acabou de acontecer. O sistema explica que ele agora tem o poder de criar qualquer coisa usando a sua energia. Goldfinger revela que a habilidade pertenceu em tempos ao seu velho amigo Sato e que pode literalmente criar qualquer coisa. As recompensas de antes não são nada comparadas com esta recompensa. Ele pergunta-se se isto é apenas uma forma sofisticada de subir de nível, mas Goldfinger repreende-o, dizendo que os níveis não são tudo. O demônio explica que os níveis apenas afetam o físico básico de uma pessoa. O primeiro despertar em Dank determina verdadeiramente o futuro de uma pessoa, e é por isso que ele deu a Joe esta habilidade para evitar despertar algo completamente inútil. Nesse momento, ele percebe que Shin também teve um despertar do tipo habilidade, e que as habilidades de combate normais empalidecem em comparação. Com isso, ele então percebe plenamente que entrar numa fenda exige mais do que força bruta. Goldfinger diz-lhe que o poder da habilidade depende inteiramente da mentalidade do utilizador, e insiste para que ele a teste já. Shu nota que depois da remodelação, ele já não consegue sentir a energia estelar a ser absorvida. Até o painel do sistema agora parece uma interface de videojogo. Ao olhar para suas estatísticas, ele pergunta-se se existe uma funcionalidade de loja, mas para sua desilusão, está bloqueada. O série de outras funções também estão bloqueadas até ele subir de nível. Ele então verifica o ecrã de subida de nível, que lhe dá várias missões secundárias, mas ele não tem pontos de alma suficientes para começar. Goldfinger pergunta por que está a demorar tanto, e Joe explica que precisará de entrar na fenda para subir de nível, mas ainda não é forte o suficiente. O livro demoníaco começa a queixar-se de que o nosso herói está a revelar-se bastante inútil. Nesse momento, um novo painel do sistema aparece à frente de Joe, anunciando que outro desejo acabou de ser realizado. O seu corpo começa a brilhar enquanto ele recebe uma nova recompensa, armadura de mago. O equipamento é de grau único, e pode invocar uma armadura ao redor do seu corpo para bloquear ataques. Ele está entusiasmado, pois não só aumenta a sua defesa, mas também aumenta a força. Goldfinger emociona-se um pouco dizendo que usou todo o poder que tinha armazenado, mas diz a Joe para dar o seu melhor daqui para a frente. No dia seguinte, o diretor pergunta-lhe por que é que ele se vai embora tão cedo. O Joe explica que, apesar de ser apenas uma viagem de um dia, ele quer chegar com antecedência. Ele então entrega ao diretor um bilhete, pedindo-lhe para o entregar à sua irmã no hospital e para ficar de olho nela. O homem diz que o nosso herói devia fazê-lo ele mesmo, mas ele explica que a situação é complicada e que não se pode encontrar com ela agora, sem insistir. Mas no assunto, o diretor ignora o tema e concorda em fazê-lo, enquanto todos desejam uma boa viagem ao Joe. Com isso, ele despede-se deles e parte para o seu destino. No aeroporto, a recepcionista pergunta por que é que ele quer um visto e um bilhete de avião para a área de nível médio da cidade. O nosso rapaz responde que foi admitido, o que ela acha estranho, visto que ainda são as férias de verão. Ela pede uma prova e ele entrega-lhe o cartão da Academia Dawn. Os olhos dela arregalam-se quando ela percebe o que é, pensando que nunca viu um em toda a sua carreira. Ela então encara-o incrédula, enquanto ele parece apenas confuso. Ele pergunta se ela também precisa da carta de admissão, mas ela pede desculpa rapidamente e diz que o cartão é mais do que suficiente. Ele fica surpreendido por nem precisar de bilhete, e ela explica que alguém do seu estatuto só precisa de um para o voo de regresso. Algum tempo depois, o Joe está refastelado no seu assento de primeira classe, a perguntar-se se isto é também um dos privilégios da Dawn. Ao olhar pela janela, ele espera que a Academia Dawn corresponda às suas expectativas. Aproveita o resto do voo. Ao chegar à Academia Dawnbreaker, o nosso rapaz sente-se estranho, pois o ambiente está calmo. Ele dirige-se ao balcão da recepção para se registrar. E quando o recepcionista descobre que é o Joe Chen, ele oferece-se prontamente para o levar pessoalmente à escola, pois alguém estava à sua espera. O rapaz fica em choque, pois não esperava ser importante o suficiente para que esperassem por ele. O recepcionista leva-o a um monumento de pedra, instruindo-o a colocar o seu cartão sobre ele. Apesar da confusão, o Joe faz o que lhe foi pedido. De repente, eles são teleportados diretamente para os terrenos da academia. A experiência deixa-o sem palavras. Pouco depois, o recepcionista leva-o até a pessoa que o estava a esperar.
Uma rapariga bonita de longos cabelos brancos, Linen. Ela pergunta-se se o nosso rapaz se lembra dela. Ele admite que sim, e que tem esperado por uma oportunidade para lhe agradecer. Para sua surpresa, ela acaba por ser sua veterana. Assim que o recepcionista se vai embora, o Joe pergunta-se por que a Linen parece tão ansiosa para o encontrar. Antes que ele possa aproximar-se, Ki Chong mete-se à sua frente, bloqueando-lhe o caminho. A Linen franze a testa e diz secamente ao Ki para ser respeitoso com o convidado deles. A Linen convida-o para uma conversa, mas o Joe pede para ser breve. Então, ela propõe-lhe uma oferta para se juntar à sua guilda, e o preço que ela ofereceu é de 30 milhões. Ao ouvir o preço, o Joe fica de queixo caído. Até o Quain. Chong se pergunta se a Linen perdeu a cabeça, e começa a dizer porcaria sobre o nosso rapaz. Irritada, a Linen olha na direção dele e pergunta desde quando é que ele foi nomeado para tomar decisões. Suando enquanto gagueja para se explicar, não consegue deixar de pensar. Por que é que ela o está a defender? Então a Linen vira-se de volta para ele, informando que esta é a oferta mais alta que ela pode fazer. Mas o Joe está dividido entre a oferta e as habilidades que ele tem para oferecer, apenas um mero rank E. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um anúncio soa, a pedir a todos os novos alunos para se reunirem no salão de assembleias. A Linen diz-lhe para pensar no assunto, considerando o quão avassaladora esta oferta pode ser para ele. Ele diz-lhe que vai levar a oferta dela em consideração, e ela acompanha-o até ao salão de assembleias. No salão de assembleias, um rapaz de cabelos dourados, assumindo que é superior, senta-se com o nosso rapaz para se destacar em comparação com ele. As intenções do rapaz para com a Linen são tudo menos puras. Ele pretende controlá-la, planeando casar com ela para aumentar a influência da sua família. A orientação começa. O instrutor, Jang Hoi, apresenta-se e felicita-os por terem entrado na Dawnbreaker. Ele chama-os a todos de gênios, mas rapidamente lembra-os que, por agora, são apenas caloiros. Ele avisa-os que irão em breve enfrentar algo completamente novo. O Fisher. Um Fisher é como uma caçada. Os oráculos são os caçadores, mas o destino decide quando eles se podem tornar presas. As armas humanas não têm utilidade lá. Apenas uma imensa força do núcleo e armas feitas de materiais de Fisher são eficazes. A Academia Dawnbreaker reúne os oráculos de topo, criando uma linha de defesa sólida contra os Fishers. Jung-Hoo encaminha-os para a biblioteca para mais informações e para o salão de treino para simulações de combate. Eles podem organizar os seus próprios horários, mas ele deixa bem claro: adaptem-se e tornem-se mais fortes ou tornem-se inúteis. Aqui, vendo que não há medo nos seus olhos, ele declara o sucesso da primeira avaliação. Como recompensa, cada aluno recebe uma pedra de habilidade, um cristal que lhes permite absorver uma habilidade de combate. Esta contém sabedoria, uma habilidade que permite a detecção e leitura automática da escrita Fisher. O instrutor informa-os então de mais duas avaliações. A primeira é um teste de entrada, que exige que eliminem um Fisher de baixo ranking. A segunda é que devem atingir o nível Dunk e despertar o seu potencial no prazo de meio ano. Alguns dos alunos entram em pânico, enquanto outros relaxam, sabendo a solução para atingir o nível Dunk. Sentindo o seu desconforto, Jang Hoi tranquiliza-os, dizendo que suplementos ajudarão a acelerar o processo. De seguida, ele chama os veteranos, e o salão fica em silêncio quando Linen avança, com a sua beleza e aura inegável. O instrutor diz aos alunos que os seus veteranos os ajudarão na sua avaliação de caloiros. O instrutor continua, guiando os alunos a escolherem os seus mentores. Os alunos ficam boquiabertos, incapazes de acreditar que Linen está à sua frente, a herdeira da Guilda Shenhua. Um aluno levanta-se, implorando para ser escolhido, afirmando que ela é a razão pela qual ele entrou na academia. Linen, no entanto, recusa-o, explicando que só aceita os do tipo mágico, enquanto o aluno se especializa em força. Outro rapaz, por devoção, decide aprender o tipo mágico só por causa dela, apesar de dominar a força, mas ela também o recusa. Um por um, ela continua a recusar os alunos, tendo padrões muito elevados. A paciência do instrutor começa a esgotar-se. Ele insiste para que ela escolha pelo menos um caloiro, avisando que, se não o fizer, ela será encarregada de quem quer que sobre no final. Entre os alunos, o rapaz de aparência dourada observa com confiança, certo de que será escolhido, seja pela escolha de Linen ou pelas circunstâncias, uma situação em que só tem a ganhar. Então, Joe Chen levanta-se, pedindo para ser seu protegido. O salão fica em silêncio, pois ninguém esperava que ela concordasse. Mas quando ela diz que sim, o salão inteiro fica chocado. Mais tarde, no salão de missões, Joe questiona a decisão dela, perguntando-se por que é que ela o escolheu. E ofereceu um preço tão alto por alguém tão inexperiente como ele. Linen diz-lhe simplesmente que tem razões pessoais que revelará depois do teste. Ela então apresenta a equipa preparada para a sua próxima avaliação. Su Han, a supervisora, só intervirá se uma vida estiver em perigo, e qualquer interferência da sua parte resultará em reprovação. Liu, a curandeira, fornece apoio de recuperação, enquanto Jolin trata dos ataques de longo alcance. Liu, o líder da equipa, comanda a formação e toma as decisões táticas. Leroy vê o nosso herói de mãos vazias e pergunta-se se ele despertou algum tipo de talento especial, o que ele nega. Ao ouvir isso, ele fica abalado, perguntando-se como é que a academia
Sequer o deixaram entrar assim. Como não vale a pena reclamar agora, eles decidem manter-se alerta ao lado dele. Aleui aconselha o Ju a ficar perto para se proteger, mas ele insiste que tem experiência de combate, deixando-a um pouco exasperada com a sua confiança. De seguida, a equipa do Liu Yi é enviada para a fissura na sala 1, e a fissura pode ser aberta com um fragmento da árvore do mundo. Assim que a fissura se abre, o nosso rapaz sente uma aura densa, esperando encontrar a chave para subir de nível. Eles acabam por ir parar a uma caverna. E quase imediatamente uma matilha de lobos demônio da sombra deteta a sua presença com um olfato apurado. O Leroy e a Jolene investem contra eles, dando o seu melhor para os abater. A curandeira, Lewy, corre para os curar, sem saber que uma besta está atrás deles,